está no ar. Corneteiros.com. Cornetar é arte. Fazer com humor faz parte. Salve nação, muito boa noite, 21 horas, 1 minutinho, horário de Brasília, começando mais um Corneteiros.com desse domingão, 27 de maio, né? Não tá tão feliz que o Flamengo deu mole no NBB, o Flamengo deu mole ontem no jogo no Brasileirão, mas enfim, estamos aqui para a galera, para a gente trocar uma ideia com os nossos amigos rubro-negros. A galera que quiser participar do programa, chega pelo nosso Skype, radio.flamengo, pode chegar também pelo Twitter, @Rádio da Nação, e também pelo Facebook, veja a nossa página lá, é Rádio da Nação no Facebook, beleza? Então, vamos começar o nosso programa. Muito boa noite, Renato Las Croas. Boa noite, Hélio. Boa noite, Nação Linda. Boa noite, porque tá foda ter uma boa noite. Aliás, um bom final de semana, porque o Flamengo cagou ontem, cagou hoje. Mas vamos lá, vamos falar do Mengo aí. Tá certo. E completando a mesa aqui também, meu parceiro Rocco. Fala aí, Rocco. Boa noite, beleza? Boa noite, Hélio. Boa noite, Renato. Boa noite, galera aí da Nação. O pessoal que tá no chat aqui. Vamos ver como é que foi, porque o negócio não foi tão bom, não. A gente tem que ver como é que a gente vai pensar no que vai acontecer, né? É verdade. Temos 10 dias aí para o Flamengo mudar de postura e estrear no Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, Wildes! Boa noite, HL, Renato, Rocco, boa noite, rapaziada do chat, todo mundo que tá ouvindo aí. E vamos falar de Flamengo. Vou até falar uma frase aqui que o Renato falou, né? Tô com saudade daquela mesmice, né, Renato? De antigamente. Tá certo. E também aqui o nosso amigo querido Marcos Felipe Leal. Boa noite, Marcos. Boa noite, HL, boa noite, pessoal. Tá complicado, né? Mais uma vez, pra mim não é surpresa nenhuma, né? Eu esperava isso de Joel. Quem acompanha a gente aí sabe que antes dele ser cogitado no Flamengo, já falava que isso ia acontecer, o esquema de jogo, tudo isso, né? Só me surpreende a falta de timing da diretoria, de, por exemplo, ter mandado o Luxemburgo embora só em fevereiro, a equipe do Flamengo ficar um mês sem jogar, esperar jogar 2 vezes, a gente sabia que isso ia acontecer, era certo isso. E agora vão demitir o cara, vai vir um novo treinador, e aí o cara vai ter tempo para preparar a equipe, de contratar os reforços que quer, mas ainda mais sem dinheiro. É uma situação muito complicada mesmo. Mas o Joel é questão de tempo. Tá certo. Galera, começando aí o nosso Corneteiros, a primeira parte aí, o primeiro tópico da nossa conversa, a gente vai falar sobre o jogo de sábado entre Flamengo 3, Internacional também 3. Jogo que nós não transmitimos, pois o HL estava com impossibilidade de transmitir. Peço desculpa a todos que chegaram no nosso site aí e não puderam assistir o jogo. Mas daqui a 10 dias estaremos novamente transmitindo 100%. Renato Las Croas, eu estava impossibilitado, não vi o jogo, só vi os gols. O que rolou nessa partida de Flamengo 3 Internacional 3? Na verdade, você não perdeu muita coisa não, porque não teve novidade. Como disse lá no meu post pós-jogo, não teve novidade alguma, e a verdade é que o Flamengo caiu na mesmice, né? A gente construiu uma boa vantagem em casa, quer dizer, a gente chegou a fazer o placar, mas a torcida seguiu fazendo a parte dela, né? Cerca de 20 mil pessoas no Engenhão. A gente teve falhas na defesa, quer dizer,
no sistema defensivo, não a defesa em si. O Joel escalou e substituiu errado, Ronaldinho foi vaiado, o time dormiu no final e levamos mais 3 gols dentro de casa, só não levamos os 3 pontos. De novo, cara, a gente pode falar da reestreia do Ibi Show. Eu acho que ele foi bem, ainda é cedo, né, pra gente fazer qualquer análise, é só uma reestreia, mas ele foi muito bem em campo, mostrou muita raça. E entre outros detalhes aí que a gente vai comentar depois desse jogo, a única novidade, a única coisa boa que tem pra falar é a reestreia do Ibson mesmo, porque de resto, tudo na mesma. Tá, beleza. Ô, Rocco, ontem eu tava ouvindo no rádio o jogo, cara. Quando eu escutei a escalação, pô, e meio de campo com 4 volantes, Ayrton, Kleberson, Luiz Antônio e Ibson. Eu pensei, pô, o Flamengo vai tomar um sufoco, já tá entrando com medo do Internacional desmantelado. Mas por meu engano o Flamengo começou bem, fez 2 gols logo no início da partida, mas depois começou a voltar a ser aquele velho Flamengo. O João entrou errado de novo, velho. Na sua concepção? Deixa eu te falar um negócio. Eu achei engraçado que ele trocou o Luiz Antônio, que jogava na direita, com o Léo, para jogar lá atrás. Agora, eu vou falar uma coisa. Eu tenho um tio meu que eu falo muito, que a gente assiste jogo de vez em quando, ele tava falando para mim uma coisa, ele falava, defendia o Júnior César como muita gente. Eu vou falar uma coisa. Hoje, ou pelo menos ontem, desculpa, eu descobri e mostrei a muitos de quem eu defendia, foi o Magal, que para quem viu o jogo, e eu consegui ver depois do VT todo, o Magal, ele foi o único na defesa que foi lá, tirou bola, levou, tocou a bola, foi um lateral esquerdo exemplar. Eu gostei demais do que o Magal fez ontem. A não ser uma coisa, a progressão dele não foi maior pelos erros. O pessoal do meio, em vez de jogar a bola para o Magal, para ele levar e cruzar como ele sabe fazer muito bem, eles tentaram mandar a bola só para o Léo Moura, só para a parte direita. Será que é para proteger o Ronaldinho Gaúcho, que apesar de tudo fez aquela palhaçada de fingir que caiu, que o cara deu um empurrão nele para dar aquele último gol? Bom, mais uma coisa, eu vi o Ibson com uma vontade maravilhosa de jogar. O cara teve vontade de jogar. Eu achei que teve assim erros da questão do árbitro, que o Wagner Love apanhou até dizer que chega. E a hora que ele foi falar para o árbitro, olha, os caras estão me batendo, o árbitro foi lá e deu um cartão amarelo para ele. Então, poxa, só isso também a gente tem que ver que desmotiva um cara que está lá na frente. Entre outras coisas, teve ainda algumas bolas que o Wagner Love não entendeu, tá? Para quem viu o jogo, que não progrediram, tá? Então, o que eu vou falar para vocês? O Flamengo, ele pecou muito lá atrás, pecou demais por uma coisa, deixar a gente chutar de fora a torta direito. E assim, para você ver, Internacional, às vezes que ele atacou com objetividade, ele não conseguiu fazer o gol. Agora, às vezes que o cara vai lá dar um chute de fora, faz 2 gols. Eu achei engraçado isso. Fora isso... Falha do sistema defensivo também, né? Isso aí. Foi essa falha que eu tô falando. Os caras se abriram ali atrás. Assim, o Wellington deu o primeiro gol, para quem viu, tá? E viu pela primeira câmera, parece que só passou uma vez, assim, para quem viu na Globo. Bate na perna do Wellington e entra pro gol, que engana o goleiro no primeiro gol, tá? O gol do Ibson que ele perdeu, poxa, o cara jogou pra caramba. Eu acho que não tem questão. O cara só pensou numa coisa, não aconteceu. Ele tentou jogar pra até tentar cavar um pênalti também. Pra mim, eu achava que ele fez isso, tá? E não tentar botar no canto quando ele tava sozinho, dar uma calma. Tudo bem também, ele tava voltando ao Flamengo. Então você vê uma pessoa nervosa. Questão disso,
Eu acho que o Flamengo pecou muito do meio para trás. E eu vou falar uma coisa, o Ronaldinho ontem atrapalhou. Se tivessem trocado, botado o David antes um pouco, eu acho que o Flamengo não teria tomado esses gols, não. Sem dúvida. Só o Joel não vê que o David precisa jogar nesse time aí, cara. Só o David, o Ronaldinho, ele não vai conseguir fazer nada jogando ali na frente isolado. O Love vai ficar ali brigando sozinho no ataque, né? Ou seja, o David é um jogador que, por mais que ele perca os gols dele, ele organiza o ataque, cara. Ele facilita o jogo do Ronaldinho, ele facilita o jogo do Love, entendeu? Agora, se o Joel quiser armar o time só com o Love lá na frente, o Joel só vai facilitar a vida do adversário, né? Agora, Renato e Eli, vou deixar só antes, para acabar eu falar essa primeira parte aqui, eu só quero perguntar para vocês uma coisa. O que vocês acharam do Magal? Eu não vi o jogo, cara. Eu não vi o jogo. O Magal, cara, o Flamengo... o Magal, ele se apresentou algumas vezes bem no ataque, outras vezes sozinho, porque não tinha com quem tabelar. Mas, e às vezes que ele tomou a bola lá atrás? Defensivamente, tanto ele como o Léo Moura, aliás, principalmente o Léo Moura, foi muito mal. O Flamengo, o Léo Moura até avançou bem algumas vezes, inclusive deu um lindo passe, aliás, para o gol do Love. Mas defensivamente o Flamengo foi muito mal, também com o apoio dos volantes, Luiz Antônio e Kleberson, que ficaram mais atrás para dar esse apoio ao Ayrton e também, claro, sair para o jogo, dando um auxílio ao Ibson, que jogou de armador, né? Só que esse apoio aí dos volantes não aconteceram, né? E aí o Ayrton, que foi bem no jogo, não teve ali não teve uma ajuda dos companheiros, os laterais não marcaram e tanto é que os 2 gols saíram deles aí de um chute de fora da área, deram espaço para os caras chutarem, e o primeiro gol que faltou um apoio ali do Léo Moura, né? Mas você não acha também que o Magal, ele só não pôde progredir porque o Ronaldinho estava no meio? Não, cara, eu acho que assim, você falar que o lateral, o Magal não subiu por causa do Ronaldinho, porque o Ronaldinho fica ali naquela meia esquerda dele, naquele cercadinho dele, eu acho que não. Eu acho que o Ronaldinho até se movimentou bem, buscou ali algumas jogadas, mas no primeiro tempo, né, falando, o Ronaldinho foi mal no jogo, mas eu acho que ele se movimentou um pouco melhor. Não sei se foi por causa do Ibson, que o Ibson entrou buscando muito o jogo, né? O Ibson mudou a cara do meio campo do Flamengo, né? A gente viu isso principalmente no primeiro tempo, e apesar dos 2 gols iniciais, o Flamengo não estava com tanto volume de jogo assim para fazer 2 gols, mas estava tendo um certo domínio no espaço, estava tendo um certo envolvimento ali com os jogadores de meio campo, falando ofensivamente, né? Eu acho que só que é o seguinte, é um detalhe, isso pode dar muito certo, a entrada do Y pode dar muito certo nesse meio campo do Flamengo, ao lado do Ronaldinho mesmo, mas tem que ter 2 atacantes ali, amigo. O Love não pode jogar brigando sozinho, sem um David do lado dele. David é um atacante inteligente, tem bom posicionamento, e repito, o Love, junto com o David, é uma excelente dupla e eles organizam o ataque do Flamengo, facilitando a vida de quem vem de trás e facilitando a vida da nação, né? Porque eu acho que a gente é até meio complicado a gente criticar o ataque num jogo em que fez 3 gols. Mas a verdade é que todos veem isso, que o Flamengo ele precisa de um jogador como o David ali na frente, apesar de estar com um bom ataque, né? Quer dizer, bons números no ataque. Renato, pelo que eu vi ontem, o Joel, até pro Rocco aí falando do Magal, eu creio que o Joel tenha segurado os laterais para que o meio de campo pudesse chegar mais ao ataque. Prova disso foi as 2 do Ibson. Uma que ele roubou lá do Índio, e a outra que ele passou, o Love fez o corta-luz, ele tentou tirar do Muriel, mas o Muriel pegou. Estava ouvindo pelo rádio que toda hora estava na frente Ibson, estava chegando o Luiz Antônio e estava chegando o Kleberson. Ou seja,
nessa concepção, ele segurou os 2 laterais para que o meio de campo pudessem avançar mais um pouco. Entendeu? Fala aí, Marcos. Olha só, o seguinte, o problema, o Y participou, mas o Y é o 4º homem de meio de campo nessa formação, então ele tinha que participar. O problema do Flamengo é o seguinte, você jogou com 4 volantes, tá? O Joel, infelizmente, o Y é 2º volante. Só o Muricy essa semana acabou de falar que o Y é 2º volante. A gente sempre falou isso. O Y é 2º homem de meio campo. Mas o Joel acha que Y é o camisa 10. Então o que acontece? O Flamengo ontem, o que aconteceu? O que aconteceu contra o Sport? O Flamengo estava fazendo gol, mas a defesa estava comprometendo. Ontem, eu nem digo a defesa comprometeu. Quem está comprometendo é o meio campo. O meio campo não está dando cobertura para os laterais. Os laterais, você não vê que tem nenhum meio campo, nenhum volante dando cobertura aos laterais. Então o Magal acaba não indo. Quando o Léo Moura vai, fica exposto, porque não tem ninguém para dar cobertura para ele. Tá? Nem o Luiz Antônio, nem o segundo volante, o Kleberson, estão marcando, sabe? Estão marcando mal, sabe? O primeiro gol, vale lembrar o seguinte, o Hélio fez o gol contra, mas o Luiz Antônio pegou a bola e deu um bico, sabe? Lá, sem necessidade nenhuma, a bola sobrou pro meio campo do Internacional, que veio, construiu o ataque e fez o gol. Quer dizer, a bola estava no Flamengo, no pé do Flamengo, era trabalhar a bola, que não sairia o gol do Internacional, mas é o desespero, é um time afobado, é um time que não marca o jogador, é um time que marca a bola. 2 gols do Inter, como vocês falaram, não são culpa da zaga. Quem tinha que estar marcando lá o Dátulo não era o Wellington ou o Marcos Gonzalez. Quem tinha que estar marcando o Wellington era o Ayrton, era o Kleberson, sabe? Eram aqueles que tinham que estar encostando nele e não encostaram. Sabe? Então explode lá na zaga, explode nos laterais. Por quê? Quantos desarmes o Kleberson fez no jogo ontem? Quantos desarmes o Luiz Antônio fez no jogo ontem? Foram mal. Era o papel deles, mas eles foram mal realmente defensivamente. Mas não estão dando cobertura nenhuma. Então tá faltando essa marcação no meio campo. E aí explode lá no ataque. Por exemplo, o Ronaldo. O Ronaldo perdeu a bola? Perdeu. Mas pode... Quantas vezes a bola chega no Ronaldo? Por que o Ronaldo tem que jogar no meio campo? Porque o Ronaldo sozinho atrai. Você tem que ter 2 ou 3 marcadores em cima dele. E aí você abre espaço para os outros jogadores chegarem de por trás, o Luiz Antônio, o Y, o Wagner Love, o Dede ficarem livres, né? Quando você tira um meio campo e adianta o Ronaldinho, pronto. Vão marcar 2 ou 3, vão ficar marcando o Ronaldinho, mas a bola só vai ficar sobrando o Wagner Love ou o Y atacando. O Flamengo está atacando com 3. Por quê? O Luiz Antônio não ataca, o Kleberson às vezes não ataca, muito menos o Ayrton. Então, quer dizer, se você trouxer o Ronaldinho para o meio campo, você vai continuar, porque o Ronaldinho, mal ou bem, num lance ele pode resolver a partida. É fato. Ô, Marcos, você falou agora que o Ibson ele é 2º volante. Nesse esquema, se o Ibson jogar de 2º volante, é aí que ele, pelo que você disse, é aí que ele não vai marcar mesmo. Porque se você falou que Luiz Antônio e o Kleberson não marcam, muito menos o Ibson. O Y, assim, desses 3, é o que mais tem qualidade para jogar de armador. O problema é que ele, para mim... Renato, mas não pode ser um armador. O Y não pode ser um armador. Sim, claro, Marcos. É o que eu ia falar na sequência. O Y é um 3º homem de meio... Você falou que é 2º. Eu acho que ele joga bem, muito bem, como 3º homem de meio campo. O que ele só não... O que pode acontecer... A posição original dele é 2º. Cara, é mais fácil você ensinar o cara a marcar... Ele veio da base como 2º volante. Ele estava jogando no Santos como 2º volante. Ele estava jogando no Santos como 2º volante. Sim, mas... O problema é que falta técnico. Mas não prendendo a essa questão da origem dele, o Ibson, ele é um jogador que ele cresceu muito na parte ofensiva. A gente nota, Marcos, que ele tem qualidade para armar jogadas. Ele carrega a bola. Você pode armar jogar sendo como volante. Ele ajuda a marcar, mas ele sai muito mais pro jogo. O Ibson é muito mais meia do que volante. Então, eu acho que ao lado, e tendo com ele um armador, um camisa 10, no caso, tendo o Ronaldinho como 4º homem de meio campo, e 2 volantes atrás com qualidades defensivas, eu acho que esse meio campo pode sim se acertar. Agora, se o Joel colocar o Y de 4º homem de meio campo e o Ronaldinho lá
numa posição não definida e o Love brigando sozinho no ataque, o time fica desorganizado, realmente. Só que é uma coisa também. Olha, eu quando acabou, quando saiu, teve o Corneteiros, que a gente foi falar depois da Libertadores, que a gente falou quem sai, quem entra, eu falei, o Ayrton podia ter saído, porque o Ayrton é um cara, vocês viram a falta boba e a cara de riso que ele fez quando ele deu uma falta para cartão amarelo? Vocês chegaram a notar o lance? Porque é o que eu faço, que eu gosto de ver, é ver também a cara que o jogador tá fazendo, como o Ronaldinho quando faz aquelas faltas que ele faz para machucar, ele faz aí dá aquele sorrisinho, você vê que o cara tá com maldade. O Ayrton, ele para mim, ele não serve pro Flamengo, vocês me desculpem, mas ele não serve. Ele é um cara que ele é maldoso, ele tentou driblar uma vez lá, perdeu a bola, tiver que voltar para pegar de novo, porque senão o Internacional ia fazer gol. Então é um cara que para mim ele não deveria estar. Para fazer isso, recuava o Kleberson e botava o Botinelli. Pronto. Mas olha só, o Botinelli também, sabe, eu acho que o Flamengo também não tem meia. O Flamengo não tem meia. Não é o Botinelli o cara para organizar. Eu acho que ele já jogou várias vezes. Não é. Falta um meia ali. Agora, o Ayrton, não sei se você sabe, ontem fez o primeiro gol que camisa do Flamengo. Ontem. Foi o primeiro gol do Ayrton como jogador do Flamengo. Ele nunca fez um gol do Flamengo. Para você ver como é que é. Inclusive, Marcos, deixa eu até pegar o gancho aí. Inclusive, agora deve lembrar, eu já comentei sobre o Botinelli. O pessoal bota muita fé no Botinelli. Quando coloca o Botinelli caga no pau. Então, assim, a função do Botinelli não é armar jogada, ele não sabe fazer isso. Tá? E a questão aí do Ibson, que nós tá falando, eu tô mais enrolado do que o time do Flamengo agora, porque primeiro se falou que era segundo, depois falou que era terceiro e que ele poderia jogar no quarto volante. Peraí, eu concordo com o Marcos, o Ibson, do meu ponto de vista, ele tem que trabalhar como segundo volante. A questão dele subir ou não subir, isso, meu filho, é uma questão de treinamento, porque na medida, a partir do que o segundo volante sobe, o que acontece? Os laterais fazem a cobertura, coisa que não está tendo, coisa que tem que ter treinamento, tá? Se a gente vê alguns jogos do Barcelona, por exemplo, se fala muito em Barcelona, acontece isso. Quando o segundo volante sobe, tem um cara que faz a cobertura. Então não está tendo essa organização. O que o cara fez? O cara põe quatro volantes, 4 meio de campo, o Ayrton ali atrás e 3 embolado. Aí não adianta, segura o Magal para liberar o cara. Os caras não têm o cacuete de lateral. Então não adianta fazer esse tipo de esquema. Teve um rapaz ali que falou no chat, e eu concordo. Tem que ter o primeiro volante, um cara marcador, o segundo, que é o Ibson, e tem que fazer o feijão com arroz. Era o que acontecia nos anos 80 e 90, era o feijão com arroz, cara. Tinha que ter um cara de armação, tinha que ter o segundo meio de campo, porque não adianta ficar botando 4 caras, aí bota o Léo Moura para subir, não bota ele para fazer cobertura, aí deixa, como o Rocco fala muito bem do Magal, em vez de usar a qualidade do Magal, que é num bom cruzamento, que ele olha antes de cruzar, deixa o cara para marcar. Então o Joel não sabe ele tirar o melhor do jogador, tem que saber tirar o melhor do jogador. Para mim o melhor do Wilson é subindo, mas tem que ter cobertura. Não adianta. Então, esse time do Flamengo, ele jogou ontem, começou ontem jogando num 4-1-3-2, só com o Ayrton. A galera acha que tem 4 volantes no time. Não tem 4 volantes. Tem um volante marcador e 3 jogadores com qualidades ofensivas. Luiz Antônio e Kleberson, que jogaram mais atrás, quer dizer, subindo, mas também dando apoio na marcação. O Ibson de armador, o Ronaldinho jogando em qualquer posição, porque ele tem posição definida, ele joga onde ele bem entender, normalmente fica no cercadinho dele, ali na minha esquerda, e o Love brigando sozinho no ataque. O Ibson, eu acho que todos concordam que o Ibson não é jogador para jogar de quarto homem do meio campo, mas ao mesmo tempo, desses 3 jogadores de meio, o Ibson, o Luiz Antônio e o Kleberson, ele é o que mais tem qualidades para armar as jogadas.
comparando também com o Botinelli. Desses 4, o Ibson que mais tem qualidades para armar as jogadas. E eu acho que é um desperdício você ter um segundo volante como o Ibson preso ali mais na marcação e apoiando um pouco. Mesmo porque o forte do Ibson não é a marcação. O Ibson não é um marcador mesmo. O Ibson não é um grande marcador. A qualidade dele é do meio para frente. Então, e como você disse, se é para aproveitar a qualidade do jogador, o Ibson tem que jogar de terceiro homem de meio campo, com 2 volantes ali atrás que marcam melhor que ele. Como o Cáceres, por exemplo, que está chegando aí, né, que pode jogar ali na frente da zaga, o Cáceres. E o Muralha de segundo volante, ou Luiz Antônio, né, ou o Kleberson, ele é muito lento, esse é um problema. O Cáceres já não tem velocidade. Aí que vai colocar o Kleberson segundo volante, o Kleberson também é meio lento. Mas eu acho que com os jogadores de hoje, a formação é essa, com o Ibson de terceiro volante e o Ronaldinho de quarto homem do meio campo, com o David Love na frente. Eu acho que seria o mais equilibrado a se fazer com esse time aí. Eu penso um pouco diferente. Porque eu acho o seguinte, o time do Santos mesmo, quem é um grande marcador no time do Santos? Nenhum. O primeiro volante do Santos é o Arouca. Se o Arouca no Flamengo seria terceiro homem de meio campo, pela direita, porque ele sabe jogar. Eu acho um desperdício você ter volante que não sabe jogar. Você acaba centralizando e sobrecarregando os outros, sabe? Então, se você tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um jogador que está para até vir para o Brasil, dizem até que está fechado já com o Botafogo, que é o Sidorf. O Sidorf é um cara que joga como terceiro, como quarto, já jogou como primeiro volante no Milan. E foi quando ele jogou como primeiro volante no Milan ano passado, que foi onde o Milan conseguiu ser campeão italiano. Esse ano, qual foi a chave do sucesso da Juventus de Turim? Foi quando trouxe o Pirlo para jogar com meio campo. O Pirlo era um quarto homem de meio campo quando veio do Torino para o Milan, e foi recuado como primeiro para jogar como segundo homem. Quando ele jogou na Juventus, foi a qualidade da defesa para o ataque, fazer essa transição. Defesa-ataque com qualidade. O passe saiu redondo. Foi aí que a Juventus conseguiu ser campeã. Ano passado foi o Milan. O Flamengo não tem isso com a Ayrton, não tem com nenhum outro volante agora. Falta a marcação? Falta. Mas a marcação tem que começar lá no ataque. Quando o ataque estava marcando bem no primeiro tempo, beleza. Só que o preparo físico desse time deixa muito a desejar. Foram 28 dias e o time morreu no segundo tempo. Já não é de hoje isso que está acontecendo. Concordo. Inclusive eu falei isso hoje. Só um minutinho. O Ronaldo Torres merece um puxão de orelha, porque eu não sei o que está acontecendo com esse time. Esse time sempre acaba caindo no segundo tempo. Não é à toa que tem levado os gols aí no segundo tempo, né? Gente, o chat aqui, o pessoal está aqui no chat falando. O FRC36, ele está falando aqui, boa noite para vocês aí do chat. Ele estava falando aqui que o Ayrton deveria ir para a zaga. Aí teve aqui o Danielson, que falou que o Ayrton é um psicopata, botar ele na zaga. Também, eu vou te falar uma coisa, se botar o Ayrton na zaga, ele vai acabar sendo expulso toda hora e vai ter pênalti. E o pessoal está perguntando aqui, o Alexandre, eu vou deixar a pergunta para você, Renato. O Alexandre aqui no chat está perguntando se o Cáceres é primeiro ou segundo volante. O Cáceres, ele joga de primeiro e segundo volante também. O Cáceres, ele tem uma marcação muito boa, ele é muito bom nas jogadas aéreas, ele é um volante alto, né? Eu acho que ele vai chegar nesse time aí para jogar de primeiro volante mesmo. O segundo volante ali, essa função deve ficar com o Luiz Antônio ou com o Kleberson. Beleza. A mínima condição hoje de ser titular no Flamengo, o Kleberson não tem preparo físico para aguentar o ritmo de 90 minutos. Aliás, deve ficar com o Renato Abreu essa vaga, né? Porque ele tá voltando aí pro time, então o Gel deve colocar ele de segundo volante com o Ibson. Espero, né? Quer dizer, com o Ibson e o Ronaldinho ali completando o meio campo, mas essa vaga de segundo volante aí deve ficar entre Luiz Antônio, Kleberson e Renato Abreu. Eu acho não. Eu acho que o Luiz Antônio tá fora disso aí. O Luiz Antônio tá... É questão de tempo ele ser barrado e ficar aí esquecido como o Muralha já tá, porque o Joel não gosta de trabalhar com a garotada. E o Renato é brincadeira, o Renato. Ontem ele brincou antes de jogar, sabe? Irritou. O cara não consegue ficar em pé, não consegue ter velocidade jogando 15 minutos. Sabe, eu acho que tem que encostar o cara, deixar acabar o final do ano. Renato, obrigado. E não tem a mínima condição de jogar bola. Já não é a primeira partida, no outro jogo contra o Vasco, sei lá. Não viu a bola. Agora teve 28 dias para voltar. É brincadeira o que ele jogou ontem, sabe? O Flamengo ontem, as pessoas falam, o Ronaldinho saiu vaiado. Depois que o Ronaldinho saiu, o time piorou.
Tá? Porque você tirou o cara que poderia dar um passe pro atacante. Ou alguém esperava que fosse dar o Renato Abreu, ou fosse o Ayrton, ou fosse o Amaral. Não é. Quando o Flamengo está empatado de 3-3 ou tomando sufoco, e quando o Joel ontem trouxe o time, na hora que o Ayrton saiu discutindo com o Joel, é bom lembrar, o Ayrton saiu brigado com o Joel, discutindo os dois ontem. Inclusive o Joel foi falar na entrevista depois do jogo que o Ayrton pediu para sair, para quem não sabe disso, tá? Ele jogou para Ayrton, né? Mas não foi. Não foi que o Ayrton não queria sair, saiu irritado, inclusive. Saiu discutindo. O Ayrton só saiu. O Ayrton ele só saiu porque ele tinha um amarelo. O Ayrton só saiu porque ele tinha um amarelo. Ele saiu. Porque... Ele saiu porque ele falou pro Ayrton para fazer um negócio. O Ayrton não fez. Eu vi o VT. O Ayrton não fez. Depois disso, o Ayrton tomou aquele amarelo bobo e foi depois tentar driblar e perdeu a bola. Aí o Joel ficou já pau da vida, porque toda hora ele falava um negócio pro Ayrton. O Ayrton assinava para ele como se não tivesse ouvindo. Só isso. O Ayrton ontem pecou, porque ele falou o Joel foi falar para ele uma instrução, o Ayrton bateu boca com ele dentro do campo, jogando, bateu boca, tá? Que a Globo tentou minimizar, mas ele bateu boca com o Joel se irritou, depois ele fez aquela falta boba demais, de infantil, você vê a cara de sacana dele para fazer aquela falta, que poderia ter machucado o outro jogador, tá? Que eu também sou contra a violência. E depois disso, além disso, ele tentou driblar e perdeu a bola, quase que foi gol do Internacional. Então, ele saiu por causa disso. Aliás, o Joel ele tirou o Ayrton, colocou o Amaral, tirou o R10 e colocou o David, e aí eu acho que ele acertou nessa troca aí. Eu acho que ele errou. Tirando que ele, com certeza ele só tirou o Ronaldinho pela primeira vez para ele ser vaiado, né? E depois ele tirou o Cleberson. Depois ele tirou o Cleberson e colocou o Renato Abreu. Né, dando isso com 3-3 já e dando total lentidão ao meio campo do Flamengo. O Joel é burro pra cacete. Ele errou tirar o Renato Abreu. O Ronaldinho nunca pode sair. Você tem um banco que você tem Renato Abreu, você tem Amaral, o Ronaldinho de ser proibido de sair. Não, mas ele Ronaldinho tinha que ficar. Não, o Marcos, ele tirou para entrar o David. Sim, só para dar mais ofensividade. O Flamengo tinha que ganhar. O Flamengo estava tomando sufoco. O Flamengo estava com 4 volantes. O Flamengo cresce, joga melhor com 3 atacantes. Com o Ronaldinho no meio campo armando, voltando para armar. Ele nunca poderia ter colocado o Amaral. Ele tinha que ter colocado, tirava de repente o Ayrton, o Cleberson, que estava morto, mas nunca o Ronaldinho. Nunca. Que depois que tirou o Ronaldinho, a bola não chegou mais no ataque. Porque quem vai mandar a bola? Ou você vai fazer ligação direta? Porque não é o Renato Renato. A bola não chegou aonde, Marcos? Eu acho que você não viu mesmo. No ataque. O jogo que chegou sim. Não, chegou por a bola chegou. A bola chegou por duas vezes. Chegou por 2 vezes. O David levou a bola até a lateral direita, tocou pro meio. Foi quando, em vez de tentarem passar tentar passar pro Wagner Love para ele dar uma viradinha e chutaram que a bola foi lá para cima, que foi do bola do Kleber. Então a bola foi por 2 vezes. Mas o time piorou, porque com o Renato Abreu não faz nada. O Ayrton, o Amaral horror. Ele mexeu mal. Ele mexeu muito mal. Assim, do meio para trás não posso falar assim. Ele fez porque ele quis jogar o Ronaldinho contra a galera. Sabe, foi de má fé o que ele fez, sabe? Eu não acho não, cara. O Ronaldinho precisava tomar essa vaia assim, cara, pra ver se ele vira homem. Ele tá precisando. Eu não acho, não. Eu acho, não é questão disso, não. Não precisa ser substituído para virar homem, não. Eu acho que isso aí tiveram outras oportunidades para fazer. Ontem o momento não permitia isso. Sabe? Eu acho que é o seguinte, o time ontem, eu acho que ele perdeu, não foi saída do Ronaldinho, não. Ele perdeu porque depois do segundo gol que eles tomaram bobo, o time se acovardou. Mas aí era pra ter mexido. Nessa hora, ele só foi mexido depois que tomou 3-3, então ele errou. Ele errou. Ele foi covarde. Na hora que tomou 3-2, ele ia ter mexido. E detalhe, o Gonzalez no próximo jogo não joga, tá? Ele foi convocado. E quem vai jogar na zaga? Tem isso agora.
David. Não, o David Braz? Não, o David já não foi. Vai sair. Como é que é o nome? Ele O deve Marlon. Deve vir o Marlon. É, o Marlon. E Sim, o estreia esse Thiago Medeiros aí. Uhum. Aquele back do Madureira, né? A princípio, eu pouco falei desse tópico aí, porque eu não vi dessa parte da pauta, que eu não vi o jogo. Mas eu concordo um pouco com o que o Marcos disse. Que o Joel botou o R10 para ser fritado. Mas a gente já sabe, já viu um capítulo anterior com o Vanderlei que ele tirava o Ronaldinho só para ser vaiado. E quem acabou dançando foi o técnico. E vai se repetir de novo. E tem que repetir, porque o Joel não tem a mínima condição de continuar no time. O Joel conseguiu piorar o trabalho do Luxemburgo. O time do Flamengo hoje é pior que do Luxemburgo. Sabe? Eu acho que tá no time mesmo patamar. Tá no mesmo patamar, mano. Mesmo patamar. Tá pior. A mesma pior. falta de comprometimento. Não, a mesma falta. Não, tá, mas hoje o time tá pior defensivamente. O Flamengo não tomava tantos gols como tá tomando agora. O Flamengo joga com 4 volantes e não consegue marcar. O Flamengo tem 4 volantes, os volantes não conseguem dar cobertura para os laterais. O Flamengo com 4 volantes deixa os 2 atacantes do Internacional darem chute fora da área. Isso é marcação de volante. Não é zaga. É volante que tem que marcar. O volante não pode marcar a bola, tem que marcar o jogador. Tá errado. 28 dias para isso. Tá errado. O técnico já tinha que ter rodado. Sabe? Não adianta dizer que é fatalidade. Só acontece fatalidade com ele. É contra o América do México, é contra o Olímpia, é contra o Emelec, é contra o time reserva do Internacional. É muita fatalidade com o mesmo técnico. Não é possível. Ontem, só falando rapidinho antes do L passar pro próximo tópico, o Flamengo começou ali com 2-0 e marcando a saída de bola dos caras. Eu achei aquilo sensacional. Sim. Só que é o seguinte, os caras passavam dessa primeira marcação e chegavam com facilidade no ataque. Aquele Dato, o Dagoberto, destruíram, cara, o nosso campo defensivo. Falar nisso, esse Dado joga muito, hein? É verdade. Mano, não vou passar a pauta, tá em cima do Joel agora, Renato. Só vou pedir licença aqui para agradecer aí a audiência aí de uma rubro-negra aí que tá com a gente. Faz as honras da casa, Renato. Rapaz, a Sandra de Sá, eu não sei, parece que ela tá curtindo o papo. Eu dei uma divulgada aqui no Twitter, ela divulgou também. Se ela estiver ouvindo aí, manda um alô lá, Sandra. Um beijão para você. É verdade. Rubro-negra tem que ser tratada com carinho. Canta músicas do Mengão, representa a nação. É isso aí. Um forte abraço de toda a mesa para ela. E ainda vai ao campo, hein? Justamente. E é presente também na Gávea lá. Sempre que não tem evento, ela tá por lá. Vamos aí. Seguindo a pauta aí do Joel Santana, mais 3 milhões aí na conta do Flamengo, ou vai empurrando com a barriga, Renato? Mandar o Joel embora é 3 milhões, mais uma dívida de 3 milhões. Aí é o coração contra a razão, né? Porque a gente também tem que analisar que o Flamengo ele tá com muitas multas já para pagar, e isso no meio, você junta isso com a falta de pagamento de alguns salários, direitos de imagem, né? E isso pode causar um rebuliço do cacete ali no clube, né? No ano de eleição, isso tudo pode ser agravado ainda mais. Só que, né, por outro lado, a gente não aguenta mais o Joel, cara. Joel não sabe escalar, não sabe substituir. Joel não sabe dar treino. Ele não sabe isso, não sabe dar treinos, cara. Quem vê os treinos de Joel, não acredita no que vê. É verdade. Sabe, Joel dá treino tático. O Joel, ele dá treino tático lá de cima da arquibancada, olhando o que está acontecendo. Agora deixa eu perguntar uma comunicação. Ele não sabe parar um treinamento, explicar. Ele não sabe, cara. Para o Joel parece que ele tá ganhando. Né? E aí, eu acho engraçado. Eu acho engraçado é o seguinte. Eu acho que todo técnico, eu acho que hoje não tem mais amor ao trabalho dele. Quando o trabalho dele não está funcionando, eu acho que se ele não está se dando bem,
Ele tá batendo uma tecla, a tecla não tá sendo correspondida, não tá saindo o som que ele deseja, pede para sair. Não fica hoje em dia como toda hora quer pedir dinheiro, cara. O problema, Joel não vai sair por causa do dinheiro, cara. E eu acho que isso é o quê? Ele não gosta de futebol mais não, cara. O cara gosta de dinheiro, só isso. Vou falar uma coisa para vocês. Eu sou um pouco radical com esse negócio do técnico. Primeiro, vou dar uma informação para vocês que parece que me passaram e que é interessante para quem, por exemplo, quer que o Ronaldo saia. Eu acho que o Ronaldo não tem clima nenhum para continuar no Flamengo. Eu acho que é questão de tempo dele sair. Só que, se o pessoal fala que a multa do Joel que ganha 300 mil de 3 milhões, me falaram que a multa do Ronaldinho é de 18. Se o Joel, no Ronaldinho não tem, eu não sei o que vão fazer. E com 18 milhões você compra jogador pra caramba pra esse time, né? E já tem 4 milhões sendo pagos pro Lucha, aliás. Então acho que as pessoas têm que começar a ver que antes de criticar o Joel também, que eu acho que merece todas as críticas, é quem contratou o Joel, sabe? Ou ninguém sabia que o Joel era desse jeito. Quem assinou esse contrato, essa multa altíssima, merece um tapa na orelha e nunca mais aparecer no Flamengo. Por exemplo, é muito engraçado ir lá só ontem, ir lá no carro do Ronaldinho. Primeiro, por que deixaram invadir lá para protestar com o Ronaldinho? Estranho, né? E por que ontem, quando ele foi vaiado, invadiram? 2, teve um jogo de basquete que o Renato Maurício Prado na coluna hoje falando, que foram criticar a diretoria e barraram, a torcida mesmo organizada, que tem o Bolsa uniforme lá, aparece, né? Lá que o pessoal, até o Capitão Léo ficou chateado porque o Levi ganha 25 camisas. E tem gente da torcida lá que parece que também ganha. Então, quer dizer, tá esquisito isso. Aí a diretoria não é questionada, que contratou o Luxemburgo, ou também ninguém sabe que o Luxemburgo é o Luxemburgo. Né? Então, quer dizer, sabe, é que nem o marketing. O marketing do Flamengo é uma vergonha, mas ninguém é demitido. A culpa é de quem, então? Estão satisfeitos. Então, a culpa é da diretoria, sabe? Então, e a diretoria, em momento algum, hoje a torcida cobra. É fácil cobrar o Ronaldinho? Ele tá errado? Tá. Sabe? O Joel tá errado? Tá. E a diretoria? A torcida não cobra a diretoria. Vai do Ronaldinho ontem? Tá, tudo bem. Legal. Mas esse ano, se você for pegar na média, o Ronaldinho não tá tão mal assim. Vale lembrar que na Libertadores, de 12 gols que o Flamengo fez, 10, ou o Ronaldinho fez o gol, ou ele deu um passe pro gol. Então, acho que a gente tem que começar a analisar com coisa com mais, sabe, ser mais racional, sabe? Eu defendo que o Ronaldinho não tem mais condição de ficar, tá? Mas a diretoria é responsável por tudo isso. Tudo é culpa da diretoria. Tá 1 ano e 3 meses sem conseguir o patrocinador Master também. Ô Marcos, eu concordo que você fazer qualquer análise fria de qualquer situação é muito importante e fundamental. Mas sobre o Ronaldinho, essas críticas ou vaias ou pedidos dele ir embora, é mais importante, é muito mais pelo fora de campo e por tudo que está sendo causado, né? Mas, falando do Joel, cara, parece que... Falta pulso. Sim. Mas falando do Joel, voltando para a pauta e falando do Joel, um dos problemas, tirando a multa, a grande multa rescisória aí de 3 milhões, é que um dos caras que está olhando ali, esperando a vaga para entrar é o Renato Gaúcho. Que vai piorar. O Renato é tão ruim quanto. Pois é. E outro, parece que a diretoria está dividida. Tem gente no Flamengo dividida entre o Renato Gaúcho e o Sampaoli. Tem muita gente ali no Flamengo que quer o Sampaoli no Flamengo, que quer o Sampaoli como técnico, o que seria sensacional, né? Mas eu não, sinceramente, cara, eu acho que eu tô começando a pensar eu acho um absurdo o Flamengo depender de técnicos como Renato Gaúcho, ou Joel, ou Lucha, ou Silas, etc. Mas eu tô começando a pensar no seguinte, cara, o Joel não pode continuar. Quem vai entrar, eu não sei. Mas o fato Joel não pode continuar nesse time do Flamengo, porque ele tá estragando esse time aí. Ele tá fazendo burrada atrás de burrada. E além do que, você começa a perceber que o clima dos jogadores com o Joel não é bom. Joel, que era um cara agregador, um cara de família, o papai, né? Você já vê o Love discutindo com ele no treino.
o Love chegou a falar assim, o Love falou alguma coisa lá, aí o Love, ô Joel, fica quieto aí que você não tem moral pra falar com ninguém aqui não. Você ficou mais de 10 dias lá sem aparecer aqui, dá licença. Entendeu? Perdeu. O Everson desmentiu também com o Joel também, que o Joel falou pela entrevista no momento totalmente inoportuno, falando que os jogadores não estão se empenhando, e o Cleberson falou no Jornal Lance que ele, em momento algum, cobrou isso do grupo. Sim, a gente aí foi discutir com o Joel. Então, quer dizer, não tem o que fazer, né? Isso aí, também ontem... Vem cá, uma perguntinha a vocês aí. Alguém sabe se tem algum auxiliar técnico aí que assume o Flamengo e ganha uma babinha de 10, 20 mil por mês pra mandar o Joel embora? Se não for isso, a diretoria não vai mandar, né, pô? Se mandar o Joel embora, Hélio, se mandar o Joel embora, vai ter que mandar o auxiliar também e o Ronaldo Torres, não é isso? Ronaldo Torres, que veio junto com o Joel, né? Justamente, aí o que acontece? O Flamengo tem mais uma dívida de 3 milhões e a diretoria não quer mais esse rombo de 3 milhões. Vão chamar o Andrade de novo pra dar um pé de moleque macucada pra ele por mês? Não vão, pô. Aí vão cair na besteira de contratar um Renato Gaúcho pra pagar 100, 150 mil por mês. Aí fora a cláusula contratual lá de 3 milhões de novo. Esse papo de 3 milhões, HL, eu acho que a gente não deveria pensar muito em 3 milhões. Eu penso o seguinte, hoje em dia as equipes, os times de futebol são meio que empresa, né? E todo mundo sabe que empresa, quem não produz é mandado embora. Tem que ser trocado. E não dá lucro. Quem produz não dá lucro, filho. Não dá lucro sem produção. Então não adianta. Não é simples, mas, cara, não tem mais. Você mesmo falou, Renato, não tem mais condição. Então tem que se dar um jeito. Cara, vende cocada, vende coxinha na praça, mas não tem para pagar esse cara, mas não tem condição. Mas o Joel ficar, não tem condição, pelo amor de Deus. Agora, botar o Renato Gaúcho no lugar vai dar problema. Mas eu concordo, não tem como. Mas eu só vou dizer assim, eu acho que é fato, acho que todo mundo concorda que o Joel tem que sair. O que eu estou questionando é por que contrataram o Joel e colocaram essa multa nesse valor absurdo? Por que contrataram? Cara, quantos jogadores tem que eles fazem isso também, que já passou pelo Flamengo? Mas o Joel sabe o que acontece? Você tem uma filosofia de trabalho, você tem um tipo de perfil de jogador. O Joel não se encaixa com esse perfil de jogador. Você sabe que o Joel vai botar com 4 volantes. Esse time com 4 volantes vai render? Nunca. Então por que você contrata o Joel em fevereiro? Sabe? Uma preparação física e técnica com os jogadores inscritos todos na Libertadores, todos feitos pelo Luxemburgo. Tá errado. Se você quer contratar um técnico, é em dezembro. Você manda embora o cara com o final do Brasileiro, você contrata o técnico em dezembro, para ele começar a escolher os jogadores e fazer preparação física, a pré-temporada toda. Aí você traz esse técnico, aí você monta o elenco em cima disso. Nunca em janeiro, em fevereiro. Aí o Flamengo é eliminado do Carioca. Se o Joel fez besteira, manda embora. Você tem 28 dias com um novo técnico, um novo preparador físico, você monta o trabalho todinho. Não, deixaram um cara para mandar um cara embora agora. Tem que mandar? Tem. Mas olha só como a diretoria erra no time. Como é que tá errado isso? Como é que... E além disso, Marcos, 3 milhões. Alto salário, um técnico fraco com multa altíssima. Sabe? Inconcebível. Profissional tem isso errado. Completando isso aí que você disse, o Flamengo deveria ter demitido o Lucha lá em dezembro, no dia 5 de dezembro, especificamente. E quanto ao Joel, parece que uma das resistências sobre o Joel lá no Flamengo é a Patrícia Amorim. E ela não quer se desfazer do Joel, está resistindo muito quanto a isso, e justamente porque é o seguinte, é um ano de eleição. E por mais que o resultado em campo não esteja bom, você demitir 2 técnicos numa temporada assim, ainda mais num semestre, a gente não chegou nem no segundo semestre ainda. Isso é muito, muito ruim para a reeleição dela, né? Porque vai mostrar o quê? Falta de planejamento, vai mostrar falta de planejamento, mesmo essa palavra, de planejamento, quer dizer, você demitir 2 técnicos, é no mínimo uma coisa. Eu vou te falar uma coisa, Renato. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui.
com todo o problema. Eu sei também que a Patrícia não entende porcaria nenhuma de futebol. A situação dela é totalmente outra, tá? Mas eu vou falar uma coisa. Eu tenho um ponto de vista daquele safado do Flavice, o Elvírus. O Elvírus não tinha diretoria. Se o cara batesse o pé e falasse assim, não quero, e ele mandava embora, era 2, era 3 no mesmo ano. Isso aí eu gosto de um presidente que fala, eu não tô querendo e vou mandar embora. Não tem moral. Não é nem muito ela não sabe de futebol, é mais o fato de ela não manda em porra nenhuma. Mas o Renato, o problema, Renato, não é nem o fato dela saber ou não de futebol, é a falta de comando, que é uma zona. O vice-presidente de finanças não pode responder por contratação. O Walter Akin, o que é o Walter Akin na diretoria? Nada. Por que tem que falar sobre futebol? Não tem um vice-presidente lá que é o Coutinho? Então tá errado. Eu falei, ela não manda. Ela não manda. É por isso que eu falei, não é questão dela não saber de futebol, é que ela não manda. Sim, isso aí. Ela perdeu o comando. Mas uma coisa é o seguinte, com relação ao futebol, você falou do Coutinho, se tem 2 caras ali no Flamengo que a gente tem que, dar uma moral porque estão fazendo um trabalho muito bom, é o Coutinho e o Zinho. O Jário, a gente vai falar daqui a pouco que o Jário pediu demissão. O Zinho, desde que ele chegou, ele deu um certo direcionamento ao futebol do Flamengo. Ele deu uma liderança. O Zinho é um cara que todo mundo respeita, os jogadores respeitam. Vai um jogador de respeitar o Zinho ou qualquer coisa, a torcida cai em cima, cara. O Zinho é um cara muito querido pela torcida do Flamengo. E por todos ali no grupo, né? Eu acho que não tem ninguém que não goste do Zinho. Tá certo. Então eu acho o seguinte, do Zinho aí, cara, o Zinho ainda em pouco tempo, vamos dizer, o Zinho tá aí uma semana e meia. Mas tem que mudar, tem que ter uma mudança drástica, né, no Flamengo, cara. Pra mim ele tá ali só colocando panos quentes, mas pra mim tem que ter, alguém tem que botar o dedo na ferida ali. Vai mandar o Joel embora? Manda. Vai botar o R10 no estaleiro pra fazer só amistoso? Coloca. Mas não tô vendo nada, amigo. Só tô vendo um cara chegou ali pra botar panos quentes. Tem que ter como disse um Roco aí, um vírus da vida aí. Tem que botar e fazer alguma coisa, amigo. Não é só botar a toalhinha, não. E completando, completando isso, reforçando o que você está falando, eu acho que essa entrada do Zinho foi mais uma jogada política. Botar um cara querido pela torcida para botar panos quentes, não que ele vá fazer alguma coisa. Porque mais que o Zinho tente fazer alguma coisa, ele vai sempre encontrar barreira. Ele não vai ter uma carta branca ou aval de mandar e desmandar ali quem saiu, quem fica. Justamente, quem vai ter ali carta branca para mexer no departamento de futebol? Exatamente, então por isso eu acho que foi político. O vice-presidente de finanças e o marido da presidente. Exatamente. O resto é tudo por enquanto, a gente sabe. Sim, mas por enquanto o Zinho, ele tem tido essa autonomia e tem dado ali, e tem feito um trabalho muito bom nesse sentido. Né? Renato, depois a gente vai falar mais. Pensa não, Renato. Pô, o cara só tem uma semana ali. Por enquanto tá indo bem. Ele tá fazendo a parte dele. Desce do muro, parceiro. Eu acho que ele tá indo bem. Não vi o Zinho fazendo porra nenhuma até agora. Sinceramente, eu acho muito Já deu uma chamada no Joel e no Ronaldinho pela entrevista da semana passada, coisa que não estava acontecendo antes. Eu acho que o Zinho até agora tá indo bem. Agora, até quando isso vai durar, eu não sei. Até agora, eu tenho que reclamar. Pois tudo bem. É uma coisa que eu falo aqui, todo corneteiros, cara. Pô, parece que a galera não escuta, cara. O Flamengo é refém do Ronaldinho, cara. E acabou, porra. Ninguém toma a postura de botar o cara pra escanteio e tocar a vida. O Flamengo é refém. A administração da Patrícia Amorim é refém do Ronaldinho, porque não tem 18 milhões pra pagar o cara, pra mandar o cara embora, não quer botar a cara aí pra ser julgado aí pela torcida, pela imprensa, que encostou o cara e o cara não tá tendo rendimento. O Ronaldinho é uma mancha. O Ronaldinho é uma mancha na administração da Patrícia Amorim. Fala aí. E detalhe, quem quer o Renato Gaúcho como treinador é o Ronaldinho. O Ronaldo gosta do Renato. Quem for lembrar, ano passado o técnico do Grêmio era o Ronaldo. E o Ronaldo tem um excelente relacionamento com o Assis, porque eles jogaram juntos, se não me engano, no Grêmio. Renato. O Renato Gaúcho, isso, Renato.
o Renato com o Assis, e são amigos pessoais, né? Então isso aí é uma coisa, acho que é uma indicação até também a influência do Ronaldo para colocar o Assis lá. Mas olha só, O Ronaldo colocou o Renato. olha só, se o Flamengo contratar o Renato Gaúcho para ser técnico do Flamengo, ao invés de a gente assistir as partidas no Engenhão, a gente vai ter que começar a assistir as partidas no Barra Show, velho. Essa que é a parada. Não dá, pô. Quando? Não dá. Pô, ao invés de assistir futebol, a gente vai pra balada, pô. Aí não dá, pô. Aí só E Jesus. detalhe, ô Hélio, é bom lembrar o seguinte, o Renato rebaixou o Fluminense, rebaixou o Vasco, e quando o Fluminense foi vice-campeão da Libertadores com ele estava rebaixando o Fluminense, teve que entrar o Cuca para não ser rebaixado. O Fluminense estava com 99% de chance de ser rebaixado também. Ele ia ser tri-rebaixado. E isso porque ele falou que ia brincar no Brasileiro, né? Exatamente. Então é bom o pessoal lembrar disso. Eu falo isso, pessoal. E outra, eu vou te falar uma coisa. O Andrade também ir pro Flamengo, o Andrade é marionete dos outros, tá? Porque o Andrade é muito papaizinho dos outros. Ele não vai fazer nada, ele vai ficar perdidinho lá, hein? Não tem técnico no Brasil, vou falar mais uma vez, no Brasil, que vai ter pulso forte dentro do Flamengo. Não, ninguém tem, cara. Ninguém ali no Flamengo. O Flamengo é a casa da mãe Joana, velho. Essa que é a verdade. Cada um, várias correntes dentro do clube, na política do clube, cada um puxa a sardinha pro seu lado. E dane-se o Flamengo. É ninguém em prol do Flamengo. Cada um visando o seu. Somando isso aí que você falou no comentário do Wilson Júnior, aqui pelo Twitter, ele disse aqui: uma diretoria irresponsável e egoísta determina o tom do time em campo. Esse Flamengo de hoje não representa a nação. É isso aí. Cara, eu tô com o pensamento do seguinte, cara. Eu tô pensando que pra mim esse ano já começou tudo errado, já tá quase na metade do ano tudo errado, e a parada é começar a rezar pra 2013 pra ver se melhorar. Pra ver se vai melhorar. Esse brasileiro aí, pra mim, não tem nenhuma chance. Hélio, vamos fazer o seguinte, não é rezar para melhorar, é rezar para não ser rebaixado. Não, gente, pode dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, vou dar um exemplo que aconteceu em 2009, tá? Que foi o que acontece. O Flamengo está pagando o preço hoje de um título que veio por um acaso, por sorte, não foi mérito, foi sorte, onde tinha a zona comendo solta. Vale lembrar que em 2010, o 2009, o vice-presidente Kleber Leite saiu com o Cuca, com o outro vice, saiu todo mundo junto no meio do Campeonato Brasileiro, depois que o Flamengo perdeu para o Barueri. Entrou o Andrade, entrou o Marcos Braz e tudo. Então, tá uma situação muito parecida com isso. Só que aí aconteceu o seguinte, aí o Marcos Braz tentou trazer o Correia no meio campo, foi para o Atlético, veio o Maldonado. Tentou trazer o Lima, só que o Lima não passou no exame médico, veio o Álvaro. O time do Flamengo, e o Kleber, e o Pet estava lá, porque era para fazer um acerto de dívida, que o Pet entra na justiça e acha que é confiscar, tá aí uma graninha boa. Então chamaram o Pet lá, Pet, fica aqui treinando aqui, mas a gente vai acertar com você. Aí o cara, o negócio tava feio lá, época de eleição. Tentaram trazer o Adriano, né? Foi a sacanagem com o Adriano. Não, e o Adriano tava. Adriano tinha parado de jogar bola. Não, o Ronaldo Fenômeno, desculpa, tentaram trazer o mas Ronaldo. Mas foi em 2009, começo de 2009 para fim de 2008, que ele foi do Corinthians. Então, aí, ano de eleição também, vale lembrar, no mesmo clima político agora, foi na época também. Então trouxeram o Pet lá, Pet, treina aí, vai treinando, o Cuca não queria botá-lo, o Kleber Leite não queria que ele jogasse, era só para fazer despedida dele. Aí ele começou, e o Pet não rendeu no Goiás, não rendeu no Atlético Mineiro, sabe, no Santos também foi um fiasco, e veio pro Flamengo lá encostado. Aí o cara começou a jogar bem, deu sorte e rendeu, quer dizer, foi uma série de fatores, uma coisa que uma vez a cada 1 milhão de anos, e o Flamengo acabou sendo campeão brasileiro por causa disso. Só que era o Adriano lá andando de moto, fazendo aquela monte de polêmica. O que aconteceu? A bagunça foi premiada. Né? A seguinte, bagunça premiada deu no que deu em 2010. Hoje é consequência disso. Eu concordo em parte com isso aí que você disse, só que com relação ao rebaixamento é o seguinte, por mais que eu falando por mim, por mais que eu pense com a razão, por mais que eu seja frio,
Eu digo o seguinte, amigo, o Flamengo é incaível. O Flamengo não cai, pode fazer o que for, pode colocar o Joel, pode colocar 1000 Jailtons no time, Irineu e Moisés, o time do Flamengo é incaível. O Flamengo é incaível. Ponto. Agora, com relação ao título, a gente discute. Agora, com relação ao rebaixamento, isso aí, com certeza, é impossível. Renato, como diz Padre Quevedo, isso não existe. Como diz Padre Quevedo. Mas o Vasco, quando foi rebaixado, nem pensou que o Vasco no começo do ano era candidato a campeão, tá? O Fluminense, quando foi rebaixado, ele veio de um ano que estava bem, tá? Ele veio do ano que estava bem, começou o ano bem, foi rebaixado, tá? Não vamos falar disso. O Santos... O Corinthians foi campeão brasileiro no ano seguinte foi rebaixado. O Flamengo Santos... Flamengo. O Palmeiras foi rebaixado. O Palmeiras foi rebaixado. O Santos ano passado, o Santos foi ano passado, tá, com o Neymar quase foi rebaixado. Tá bom, Rocco, mas é o seguinte, Flamengo é Flamengo. Amor, cara, amor é muito bom, bicho. Amor é muito bom. Quando vem a conta do motel, não, eu tô falando com razão mesmo. Eu tô falando com a razão mesmo. Tô falando assim, sendo muito frio mesmo, gente. Eu acho que o Flamengo já deu muitos exemplos aí, com a torcida que tem, com a massa que tem. Pô, você vê o Flamengo já nunca, cara, aquela subida, por exemplo, aquela arrancada, por exemplo, de 2007, aqui dali foi por causa de quê? Foi por causa da torcida. A torcida não deixa o Flamengo cair. Quando o Flamengo estiver caindo, a torcida estende a mão e carrega o Flamengo pela mão. Mas, Renato, vou falar uma coisa pra você. Renato, eu vou falar uma coisa pra você, é o seguinte, hoje eu fiz uma crítica em relação à torcida do Flamengo, tá? Que o nego fica zoando o Botafogo, que é Botafogo, que o Fluminense é Flor, que o Vasco são vice. O Flamengo hoje é a pior campanha do Campeonato Brasileiro, do time no brasileiro, tá? Não estou dizendo que vai ser rebaixado ou não, isso é uma outra coisa. Eu quero dizer o seguinte, a gente está se colocando num patamar acima que a gente não é. A gente não está com essa bola toda. O Flamengo hoje não é o time de 1980 que a gente tira onda. Hoje o Flamengo está se apequenando tanto, a gente fala dos outros, o Flamengo está se apequenando. Porque é o seguinte, quando a gente cria Flá Boca, Flá Madrid, isso a torcida do Flamengo está se regredindo, porque ela está secando os outros. Uma coisa que a gente sempre falava isso, que era a torcida arco-íris, o Flamengo está agindo igual. Sabe? O Flamengo rapidinho só, Renato. O Flamengo hoje tem 4 torcidas organizadas e cada um canta por si. Uma canta o nome dela, a outra canta não sei o quê. Você vai pro estádio, você não tem harmonia nenhuma, sabe? A torcida do Flamengo está regredindo, sabe? Você vê a torcida do Corinthians hoje organizando o cântico, todo mundo cantando igual, sabe? Tudo bonitinho. Você vai pro Flamengo, é uma vergonha, sabe? Eu tenho vergonha quando vejo a torcida do Flamengo secando o outro, querendo a torcida organizada para torcer pro outro time. Tá errado. O Flamengo tem que torcer pro Flamengo, não é pra torcer contra os outros, tá errado. Isso é regressão, cara. O Flamengo, se é Flamengo, em vez de perder torcer pros outros, a gente tem que brigar para mudar esse quadro, que tá vergonhoso, cobrar na diretoria uma postura, e a torcida do Flamengo, além de não fazer isso, fica se acomodando. É mais fácil cobrar do técnico, mas eu não vejo a torcida cobrar da diretoria. Tá errado. É por isso que eu concordo desse jeito. Marco, eu concordo com você muito que a torcida do Flamengo anda muito omissa com relação a isso. Tem que cobrar mais da diretoria, sim. O Flamengo está muito calada ultimamente. E assim como dentro de campo precisa se unir mesmo, como foi a torcida do Corinthians, em que todo mundo cantou a mesma música nos 90 minutos, tá faltando isso. Isso precisa mudar urgentemente. Agora, com relação a isso, criou torcida a Flá Boca, cara, isso aí, eu acho que isso no primeiro, isso não depende de você apoiar o Flamengo ou não, ou isso não depende de você criticar a diretoria não, isso nem parte de organizar, isso é um torcedor comum, isso é rivalidade sadia, que o que não pode, Marcos, é ter notícias de brigas, de violência, e isso é rivalidade sadia, como ela deve ser. E o Flamengo, a torcida do Flamengo, como qualquer outra torcida, sempre foi assim, no sentido de brincar, de zoar com o rival, no sentido de você provocar de certa forma, de forma sadia. Não, deixa eu concluir aqui, Rocco. De forma sadia, entendeu? Como teve a Flá Madrid, por exemplo, lá no final do Mundial,
como a Flaritiba, que o Hélio também, a gente foi convidado lá a participar de uma matéria lá. Eu não criei torcida nenhuma, eu jamais criaria, eu não, enfim, mas quando vejo um grupo de amigos que se reúnem para trocar umas ideias e, sabe, para curtir a rivalidade, eu acho isso muito saudável. E esse tipo de coisa que eu acho eu não tô falando que precisa criar torcida nenhuma, entendeu? Eu só acho que é essa rivalidade que tem que acontecer. E não é notícia de briga, não é assassinar um cara dentro do ônibus. Concordo com você que não tem que ter briga. Mas, Renato, quando você cria torcida organizada, você sabe, olha só o que eu tô querendo dizer, é o seguinte, a coisa mais complexa. Cara, 1980, na década de 80, a gente não precisava criar torcida organizada para ninguém. Sabe por quê? Nosso time ganhava. A partir do momento que a gente está torcendo contra, é porque o nosso time não está chegando. Sabe? O nosso time não está conquistando o título. O torcedor se conforma em ganhar o Campeonato Carioca. Sabe? Na década de 80, o Flamengo ganhou 4 títulos brasileiros e ganhou 3 cariocas. Ou 2, em 81 e 86 só. E o Flamengo ganhou 4 títulos nacionais. O que me importa quando o Flamengo é porque o Flamengo não está conquistando, não está brigando por título. Aí ele tem que ficar secando pelo outro. Isso é regressão. Isso não surge. Isso não surge porque o Flamengo não está ganhando. Não é isso não. Renato Marcos, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. O problema maior da questão da torcida é uma coisa seguinte: a torcida não tem tanto comprometimento hoje em dia como tinha antes, tá? Isso é verdade. Olha, vocês sabem, eu estava em São Paulo, tá? Lá é uma cidade que é um inferno para você trabalhar, porque você trabalha mais do que em qualquer lugar, porque lá é tudo mais caro, lá é tudo mais chato. O cara vai lá, o cliente vai lá e te chama para você comprar e você tem que fazer na hora, tem que fazer o negócio direto ao ponto. Aí, louco, para de enrolar, fala logo, porra. Porque eu tô não, você não tá entendendo, Hélio. Eu tô tentando te explicar, é o seguinte, é que vocês não estão entendendo. É o ser humano em si. Você vê a torcida do Corinthians de um lugar que nego não tem tempo para fazer porcaria nenhuma, os caras param para torcer, para ir a campo, para vibrar e não para achincalhar os outros. Eles vibram mais do que achincalhar os outros. Isso eu tô 100% a favor do Marcos, sim. Porque você vê um paulista, cara, com tanto problema para trabalhar, bicho, com tanta merda para fazer na vida, tá? Com tanto dinheiro faltando, os caras correndo atrás de Corinthians. E o Flamengo, a torcida do Flamengo, vocês me desculpem, meus amigos que estão aqui ouvindo a gente, os torcedores, olha, eu estou falando por mim, não por todos da rádio, eu estou falando por mim, a torcida do Flamengo não está comprometida quando chega lá no estádio com uma outra torcida. Olha só, a respeito de torcida organizada, rapaziada, eu sei que cada um aí tem uma opinião, certo? A galera falou aí que as torcidas organizadas não estão com esse comprometimento todo aí, não estão cobrando muito do time, da diretoria. Pô, eu não estou aqui para ser o dono da razão, certo? Mas eu também não fico em cima do muro. Tenho vários amigos aí nas torcidas organizadas. Mas eu também não vou para jogo, então eu falo o que eu quero. Véio. Escuta, passa pra frente se quiser. Se quiser me pegar na rua, pode pegar, como tô nem aí. A parada é o seguinte, todo mundo fala, pra ver, falar de torcida organizada, mas ninguém mete o dedo na ferida, velho. Porra, eles estão levando material esportivo do clube, rapaz. Sim. Eles ganham dinheiro. Mas ninguém fala, tá todo mundo aí debatendo, falando de torcida organizada, mas ninguém mete o dedo na ferida, os caras levam, porra, material esportivo, é camisa, é meião, é dinheiro pra viagem, é ingresso, certo? É isso aí. E tu acha que eles vão lá cobrar, vão protestar o quê? Vão pra lá pro ninho do urubu, três gatos pingados tacar ovo no ônibus. Ah, fiz meu protesto. Ah, minha torcida tá protestando. Vai pro aeroporto, pegar os caras lá no aeroporto, vai um de cada torcida, só um representante de cada torcida, vamos tacar pipoca neles. Porra, tá de sacanagem, né? No dia que as torcidas organizadas do Flamengo
cantar as mesmas músicas, apoiando times nos 90 minutos, com comprometimento, e sem vaidadezinha, com espaço de faixa, etc e tal, eu bato palma e faço questão de fazer um post inteiro elogiando as torcidas organizadas. Agora, enquanto isso não acontecer, eu passo longe. Eu quero só fazer um adendo só, para completar o seguinte: eu não sou o cobrar, é o seguinte, não é violência, não é nada, não é para ele opor, nem esse negócio de jogar pipoca, eu sou até contra isso, sabe? Eu acho que não precisa chegar a esse ponto. Agora, tá na hora de chegar, cobrar da diretoria, sabe? Assim como a gente está cobrando, a gente fala aqui tudo, esses caras têm que cobrar também. Então, hoje a torcida do Flamengo era uma torcida que intimidava, dava medo, se ia pro jogo, o adversário jogava contra o Flamengo, caramba, é aquela torcida que mudava o placar do jogo. Hoje, o que a torcida do Flamengo faz? Nada, sabe? Então, isso tá incomodando, sabe? Por exemplo, eu tava falando sobre torcer contra o rival, eu nunca ouvi falar do Corinthians criar uma torcida contra o São Paulo ou contra o Palmeiras. Nenhum outro time do Brasil cria contra isso. Então, isso é cultural, mano. Isso é cultural. Aí vai variar de região pra região, cara. Vocês aí em São Paulo não tem tempo pra fazer porra nenhuma. A gente aqui tem tempo pra fazer isso, cara. A gente tem tempo pra ir à praia, a gente tem tempo pra parar no barzinho pra beber. A gente tem tempo pra trabalhar, porra. A gente é vago, velho. Não é questão de tempo. Não é questão de tempo. É cultural, velho. Isso, é cultura. É cultura. Cara, você, por exemplo. 80, 70, 60, ninguém fazia isso, cara. Começou agora. Começou a gente tem que ficar parado no tempo, velho, de braço cruzado, pô. O tempo tá passando, velho. O Flamengo, quando era grande, o Flamengo hoje não tá grande. A torcida é grande, o Flamengo hoje está sendo tratado como um time pequeno. Sabe, a diretoria é pequena, a torcida está pensando como um time pequeno. Eu acho que tem que mudar a mentalidade de todo mundo, torcida, sabe, diretoria, tá tudo errado. Hoje o Flamengo não provoca medo de ninguém, hoje o Flamengo é chacota, sabe? Hoje as pessoas não querem jogar no Flamengo, o Flamengo não paga, sabe, que o Flamengo é Amazona, por culpa disso, sabe? O torcedor não cobra e tá tudo errado. Quem quer jogar, quer ir lá. Quem quer ir pro Flamengo não vai pra jogar, quer ir porque tá Amazona. É isso aí. Essa parada, peraí. Essa parada aí, eu tô achando meio complicado. O Marcos comparando torcida de São Paulo, eu concordo com o HL, não pode comparar. O Corinthians tem a torcida que canta o mesmo cântico, que seja o que for, salmo, seja o que for. Só que em contrapartida, em São Paulo, tem a torcida mais violenta do país, que é envolvida com escolas de samba, e todo mundo viu a confusão que foi. Mas peraí, falaram pra Dedéu aí, ainda não rolou vinheta, que na minha vez rolava, então só segura só um minutinho, por favor. É que eu tô saindo como laptop. Eu discordo. Não, só um segundinho, Marcos. Então assim, cara, falando sobre a torcida do Flamengo, eu concordo com tudo que foi dito aí. Quando eu fui aqui na Ilha do Retiro ver o jogo de estreia, o Flamengo tinha empatado um jogo horroroso, e o pessoal da Jovem cantando que pegamos os caras, jogamos granada, batemos mais de 1000, parecia a música daquele cara, eu mato mais de 1000. Então quer dizer, cara, tá errado. De vez de mostrar indignação, eles estavam fazendo músicas de porrada, de que jogava granada na polícia, de que metia porrada mesmo. Agora, isso vocês estão corretos. Agora, querer comparar torcida do Nordeste, torcida de São Paulo, torcida do Rio, não pode comparar. Torcida do Corinthians pode ser o que for, mas, cara, perde. Mas olha só. Maior, fora do Rio, sim, filho, cobra. Mas todo mundo já cansou de ver o que a torcida do Corinthians, do Palmeiras, que os times de São Paulo faz. Eles quebram a sede. E não é por aí. Mas o Flamengo eles rebentam os carros dos jogadores. Só não tá por outra circunstância, por alguma explicação. Mas por muito menos a torcida do Flamengo já quebrou. Já houve isso. Já houve muito isso. Já? Tá? Mas hoje em dia não acontece mais. Agora, qualquer coisa no Corinthians, eles estão caindo na porrada. Tá? Mas você sabe por que você sabe por que no Flamengo não acontece, rapaz? Porque a torcida organizada do Flamengo, como o Hélio falou, exatamente. A torcida do Flamengo ganha as coisinhas, filho, tem dinheirinho envolvido. Só por isso. Porque se a torcida do Corinthians ganhasse o dinheirinho também do Corinthians, não tava assim não, filho. Não tava assim não. Porque politicagem, dinheiro, meu amigo, quando rola junto, o amor vai embora. Pô,
Todo mundo quer ser presidente de torcida organizada, velho. Porque dá dinheiro, velho. Dá dinheiro. Torcida organizada, só completando aqui, ó, que o Marcos falou de 80 e daqui agora, das épocas do tempo atual. 80, a torcida era amadora, cara. Eu, com 6 anos, eu fui pro Maracanã. E não existia isso. É o que pouco acontece aqui no Nordeste. No Nordeste você viu o Santa Cruz, aqui em Recife, jogando na Série D, botou mais de 40 mil pessoas. E não existe esse descanso todo. O fato é o seguinte, a torcida do Flamengo precisa mostrar mais a cara e parar de ficar de braços cruzados diante disso tudo que está acontecendo com o Flamengo. Vamos colocar aí desde que a Patrícia Amorim assumiu. Eu não estou falando que é culpa dela, não sei se é só coincidência, enfim, não sei, julguem como quiser. Eu acho que sim, é muito culpa dela. Desde 2010 o time vive de lampejos, com muitos problemas fora de campo. Só foi ela assumir para ter um problema com o Andrade, que teve aquela demissão, com o problema de comprometimento de jogadores. Enfim, isso desde 2010, desde o início de 2010 que isso está acontecendo no Flamengo. E a torcida do Flamengo não mostra a cara. Não, as organizadas, digo, né? Não chega para, sabe, questionando isso tudo ou querendo mudar essa situação. Isso é um fato. A torcida do Flamengo precisa ser mais ativa com relação a isso. Mas falando dos estados, da torcida, a torcida do Rio de Janeiro, o envolvimento com São Paulo, com Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo, a torcida daqui curte essa rivalidade de forma muito mais sadia do que as demais. Isso eu acho que vocês todos vão concordar. De forma muito mais sadia. Nos demais estados, não. De forma muito mais, posso dizer, mais violenta. Não quero dizer que é violenta, mas é mais, usa mais a agressividade, a violência, é uma coisa muito mais fria. No Rio, não. Quem é do Rio sabe. A rivalidade no Rio de Janeiro ela é muito mais sadia do que as demais. Sem dúvida. Tá, mas vamos perguntar uma coisa pra vocês. Alguém viu o jogo do Corinthians com vice? Eu vi. Sim. Alguém aqui viu? Sim. Viram? Sim. Vocês viram alguma ponta que não fosse de amor pelo Corinthians que teve a torcida nesse jogo? Todas as músicas, sim, todas as músicas são enaltecendo o Corinthians. Não vi uma porrada, bicho. Eu não vi uma porrada. Eu não vi um nego gritando, porra, nem vou dar porrada, vou fazer isso. Só via coisa. E quando a torcida, você via a cara, quando passava na televisão, a cara do pessoal torcendo, cara, era uma cara de amor, cara. Pô, que não parecia cara de gente que é mafioso, não, cara. Sim, isso é perfeito. E eu cheguei a comentar lá na hora do Twitter, na hora que eu via uma imagem detalhando cada música que a torcida ia cantar, o tempo de cada música, etc. Eu falei aquilo para as organizadas, dizendo que aquilo dali tinha que ser visto pela torcida do Flamengo, tinha que ser usado pela torcida do Flamengo. Né? Eu acho que todos concordam que a torcida do Corinthians, desde o ano passado, podemos dizer, ela é mais participativa dentro de campo, mais comprometida dentro de campo, estou falando dentro de campo, do que a torcida do Flamengo, que é a maior, mas que hoje, domingo, 27 de maio de 2012, não é a melhor. Isso é fato. A torcida do Flamengo se acomodou porque não tem estádio, velho. A gente não vai, não. Calma aí, eles estão acostumados lá com o Pacaembu deles, velho. A gente tá acostumado com calma aí, Marcos. A gente tá acostumado com o Maracanã, cara. Eu, particularmente, eu não vou a jogo porque eu não gosto do Engenhão, velho. Tudo bem, mas pode ser desculpa, Não pode. Desculpa, cara. A falta no Maracanã tirou a maioria da torcida do Flamengo do estádio, velho. Cara, eu vi o Flamengo em 2010 na Libertadores, o público foi menor que no ano passado no Engenhão. Sabe, em 2010, na Libertadores, o público também não ia no Maracanã. Você vai pegar a média de público, mostrei pro Renato, deu de 20 se não me engano, foi de 22 mil pessoas na primeira fase da Libertadores. O público também não estava indo no Maracanã. Aí a gente fica sempre usando uma desculpa, sabe? Para não dizer
para dizer que o quórum da Rádio da Nação chegou a ser maior um dia do que do Região, não foi, Hélio? Justamente. E sobre a diretoria, sobre os erros, uma vez eu conversei essa semana com o Renato, a gente tem mania de sempre falar que a situação hoje é pior do que a anterior, sabe? Que existem muitos erros nessa administração, existe, mas eu gosto de lembrar do passado também, é bom de lembrar do passado, por isso que eu acho que a gente tem que cobrar sempre, sabe? Eu lembro que em 1991, o Flamengo, o Luxemburgo saiu do Flamengo porque não tinha bola para treinar. Quem é das antigas lembra disso, o Luxemburgo saiu esculhambando o Flamengo porque não tinha bola para treinar. Em 1995, Kleber Leite fez 100 negociações entre compra e venda de jogadores. 100. Você imagina se tudo acontece na gestão atual. O Flamengo, na época, se é certo ou errado, eu não sei. Você imagina se a Patrícia Amorim traz um jornalista para ser técnico do time? Sabe? Como foi o Washington Rodrigues na época. Como é que seria hoje? O torcedor reagiria? Sabe? Trazer a turma do Ipatinga, sabe? Essas barbaridades que aconteceram no ano passado, sabe? Trazer em 2004, trazer o Dimba, com o Flamengo devendo o salário, pagar $1 milhão na mão para ele de luva e provocar um racha dentro. Sabe? São coisas, gente, é bom a gente lembrar para a gente poder se unir e cobrar a diretoria. Por isso eu fico indignado quando vejo essas coisas, a passividade disso, sabe? É muita coisa errada acontecendo e nada muda. Sabe? A torcida está quieta, não está cobrando e não vai ao estádio. Isso que me deixa chateado, sabe? Não é de agora que as coisas estão erradas, sabe? Uhum. Eu, por exemplo, estou chateado com o meu time que não estou nem tendo tesão de olhar para a televisão para assistir. E muito menos para ir para o Engenhão apoiar. Por tudo que vem acontecendo, porque o meu time está refém de uma diretoria horrorosa. Que é refém do Ronaldinho. Que é refém de uma outra pessoa que nem flamenguista e é funcionário do clube. Entendeu? Aí dá desgosto total, velho. Dá desgosto total. Mas é refém do Adriano também, que fazia o que acontecia também, estava uma bagunça, sabe? Só tá mudando, os personagens mudam. Como em 95 era refém do Romário, sabe? Não é de hoje isso. O problema vai tirar a Patrícia Amorim. Qual é o outro nome que vem para mudar o clube, sabe? A gente precisa unir, porque são sempre os mesmos. Só muda a cabeça lá em cima. Do lado, o Walter Eraquim está quanto tempo no Flamengo, sabe? As pessoas do lado estão quanto tempo ali no poder, sabe? São sempre os mesmos. Acho que está na hora de renovar esse quadro, sabe? Acho que o tempo passou, sabe? Não estou aqui para falar, sabe? São sempre as mesmas, sabe? Tá errado. E os problemas são sempre os mesmos. Mas é uma coisa que eu falei para um dia, um rapaz veio aqui na rádio participar para fazendo campanha para sócio, não sei o que, blá 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 blá. É uma coisa que eu sempre falo, cara. Pô, ali no Flamengo sempre vão estar as mesmas pessoas. Vai passando de pai para filho os títulos, certo? O que acontece? O estatuto do Flamengo, os sócios mesmo não querem mais gente novo, não, velho. Querem manter aquela panelinha ali mesmo. Então a gente vai continuar nessa bagaceira aí enquanto não mudar o estatuto do clube. Entendeu? Mas só muda. E se a gente não fizer um movimento de fora para dentro, porque para eles não interessa, sabe? Não pode, o torcedor, somos 35 milhões de torcedores, 700 votos elegeram a Patrícia Amorim como presidente do clube. Tá certo isso, essa conta? Não pode. Sabe? Mas se o torcedor não se conscientizar, não se motivar a querer mudar isso, o quadro vai permanecer da mesma forma. Sabe? Depende da gente, sabe? A gente querer mudar esse quadro, ser dotado, porque senão serão sempre os mesmos. E a gente vai continuar sempre falando, são sempre os mesmos. Mas se nós não esperamos, porque a gente acaba sem querer jogando para eles resolver. Mas se eles não têm interesse em resolver, não vai acontecer nada. Então quem vai ter que acertar isso aí? O torcedor é de fora. É a gente se associando e a gente cobrando, que só assim vai mudar. Senão já viu. Ô, HL, só para finalizar rapidinho aí, que eu falei pouco, foi até pegando um gancho do que você falou. O esvaziamento da torcida, o que acontece é que a torcida hoje está muito profissional, é como você falou, ela recebe, então para que ela vai protestar se não vai perder a boca? Então, isso tudo é reflexo do que o Flamengo vem fazendo, não vem ganhando nada, vem ganhando só Carioca, e nem ganhou esse ano, vem tendo problemas na diretoria, enfim.
tá esvaziando, tá saindo aquela torcida que vai por amor, e tá indo só aquela torcida que vai por interesse, que ganha a camisa. Então deixou de ir pro estádio aquela torcida amadora, aquela que vai por amor, sem interesse nenhum. Isso. Então, quer dizer, não adianta a gente falar a culpa é nossa. Não vamos botar só a culpa pra gente. Na verdade, essa diretoria, como já falou o Renato, como já falou um bocado de gente, está errando há muito tempo. Então não adianta a gente vir aqui criticar o torcedor. Porque o torcedor de verdade é esse pessoal que está assistindo aí. Nós que estamos falando, e 40 milhões, não é 2 mil que está vestindo camisa que o clube paga. Esses são torcedores profissionais. Eles ganham para isso. O torcedor verdadeiro está deixando de ir, como o Hélio falou aí, que está deixando até de ver jogo. Então esse torcedor está deixando de ir para o jogo. E está indo o cara que é profissional que está recebendo. Então, para mim, na minha visão, o que está acontecendo é isso, cara. Quer que a torcida volte a cantar, fazer cânticos e inventar hinos? O Flamengo, a diretoria, o clube tem que fazer a sua parte. Senão não adianta, vai continuar os mesmos torcedores profissionais que recebem algum agrado para não criticar. É só isso que eu queria falar. E vamos partir para outra pauta aí, né, Hélio? Senão daqui a pouco eu tô com o programa. É verdade. Rapaziada, 22 horas, 27 minutos. Vamos seguir a pauta aí do Corneteiros. A gente já falou aí do Joel, falamos aí do Flamengo 3, Internacional também 3. Vamos falar aí do Assis e o assalto aí na Fla Concept. Mais uma novelinha rubro-negra aí, onde o irmão do sequestrador que tá fazendo o Flamengo refém aí, foi lá na Fla Concept. Lembrando que a Fla Concept não é uma loja do Flamengo, e sim da Olímpicos, patrocinadora do Flamengo, certo? O cara foi lá, acho que o Flamengo não tá pagando meu irmão, vou vir aqui, vou pegar o que eu quero e vou sair saindo. Bem, eu talvez, se eu soubesse que a loja fosse da Olímpicos, eu jamais faria isso. Mas eu sabendo que fosse do Flamengo, eu faria o mesmo. Mas, enfim, errado eu estaria e errado ele também estava. Ele tem que cobrar da diretoria, pegar lá na diretoria, ver, tu tem 20 camisas da sua cota, me dá as 20, meu irmão. Me deve, alivia aí, abate aí no que tá devendo pro meu irmão e me dá essas 20 camisas aí. Errado, tá errado, mas ele só fez isso por quê? Porque o Flamengo é a casa da mãe Joana. Aí vai lá o outro babaca lá e passa a mãozinha na cabeça, tira da cota dele 20 camisas, daí dá pra 20 camisas pro cara aí pra ele não encher mais o saco. Tem que arrumar o dinheiro pra mandar logo essa corja dos Assis embora do meu time. Essa que é a razão, Renato Lalas Cross. Cara, e só falando aí também que, pra falar pra galera que o programa já tá... A gente tem que correr um pouquinho com a pauta, porque a gente gosta de falar, né? E tem tem outras coisas para falar ainda. Só sobre vocês, só vou falar o seguinte, cara. Foi um absurdo que ele fez, uma atitude moleque, infantil, quer dizer, uma atitude completamente... uma atitude de um cara, de um antiprofissional, quer dizer, o cara, como é que ele invade uma loja da Olímpicos? Ele desrespeitou a Olímpicos, desrespeitou os funcionários da loja, desrespeitou o Flamengo, entendeu? Se ele tem uma dívida, se o clube deve a ele, e ele quer pegar lá as camisas para compensar, que ele vá, que ele acesse tudo no papel primeiro, pegue a autorização, né, e faça tudo formalmente, né? Agora, ele quis bagunçar, né? E claro, ele não queria as camisas para ele, só queria aparecer. Porque é isso que o Assis faz desde que o Ronaldinho chegou, aparecer mais que o irmão, né? E aí ele aproveitou um dia em que ia ser votado o patrocínio, ou seja, tinha gente no clube, tinha os conselheiros, no caso, tinha a imprensa no clube, e ele parece que foi combinado, né, com a imprensa, aliás, parece que foi combinado. Aí entrou lá, fez a bagunça que fez, desrespeitou todo mundo, e saiu sorrindo, e deve estar lá agora, rindo até agora desse assunto aí.
Só acho que é o seguinte, o clube não tomou nenhuma atitude a respeito, ficou num disse-me-disse lá, um conselheiro parece que vai processar ele, mas o clube mesmo não fez nada e parece que não vai fazer nada. Assim como não fez nada lá na agressão do peruano em cima do Arthur Mullenberg, parece que não vai fazer nada agora também. Ou seja, ridículo demais a atitude do Assis e ridículo também a atitude da diretoria de não fazer nada num caso como esse. Chega de Ronaldinho no Flamengo, chega de Assis no Flamengo. Rocco! Deixa eu perguntar só uma coisa. Eu acho engraçado o seguinte, um cara que tá com tanto problema na justiça, ele não devia de ficar calado, quietinho na dele, e ainda fazer uma palhaçada dessa com o Flamengo, com o irmão dele sendo achincalhado por torcedor? Ah, não. Com certeza, deveria ficar, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo e faz os dois quem tem dinheiro. Certo? Então, eles estão achando que estão por cima da carne seca e fizeram o que fizeram. E a diretoria pamonha do Flamengo nada fez. Willis deu uma saída, já falou que já volta. Fala, Tomás. Isso aí só mostra que é a falta de comando, né? A diretoria que mostra o seguinte: o Flamengo tinha um acordo com a Trafic e pagaria 1 milhão. O Flamengo demorou 1 ano para assinar, a Trafic mudou de ideia e pulou fora. Quer dizer, mostra a incompetência do marketing. Mostra que aquilo que a gente conversou mais cedo. Se é uma diretoria séria, tinha mandado o departamento todinho de marketing embora, ter botado gente do ramo e investir decentemente no departamento. Mas quando não faz isso, a culpa deixa de ser minha, do departamento, eu passo a botar na presidência, nos dirigentes. Porque acaba deixando isso tudo. Isso é tudo consequência de não ter fechado com a Trafic no passado. Não assinou, passou a dever, e aí deu no que deu. Quer dizer, o cara veio, tripudiou o clube, botou o clube nas manchetes de uma forma negativa e nada aconteceu. Quer dizer, a falta de comando de gente competente, e assim vai. Fazer o quê? Infelizmente, a gente não pode esperar muito diferente disso não daqui pra frente, se não mudar. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Isso aí não poderia até gerar uma quebra até de contrato, cara? Por ele ter feito isso? Não, aí o que não foi o R10. Foi o Assis. Não, mas o Assis é o empresário dele. Sim, mas não foi o Ronaldinho, não foi o atleta, não foi quem tem contrato. Quem tem contrato com o Flamengo é o Ronaldinho, não é o Assis. Exatamente. Quando você... Não, pode ir, depois eu falo. Não, tranquilo. Então vamos aí, no meio dessa novela aí, também houve a demissão do Jairo Santos, Renato. Ele pediu demissão, pediu pra sair, né, velho? Pediu pra sair soltando os cachorros, né? Não totalmente, mas o suficiente para colocar essa diretoria lá no chão. Ele chegou naquela história de cartilha, fizeram piada com ele. Eu particularmente não concordei com essa tal cartilha, da maneira como foi feita, mas mais ainda eu desaprovei completamente as atitudes dos jogadores do Flamengo, mostrando que ali não há respeito também, né, entre os profissionais. Ele deu umas entrevistas falando, por exemplo, li aqui, aí depois em seguida o Hulk, o Marcos e o Wilson comenta aí, uma entrevista para o Extra. Você não conseguiu impor a sua filosofia de trabalho a ele? Eu não consegui. Faltou eu receber autoridade para isso. Ou seja, o mesmo problema que o Zico também teve e que o Zinho talvez possa ter. Outra pergunta que fizeram para ele. Apesar de tanta confusão no Flamengo, você ainda está otimista? Aí ele colocou: estou otimista porque a parte mais importante é compor bem o elenco. Isso vai acontecer em 10 dias. O Flamengo terá um belo time. Aí então bastará os jogadores cumprirem normas. Ou seja, como a gente aqui também comenta, o time do Flamengo ele é bom, ele é um bom time em geral, mas tem essa questão do comprometimento, do profissionalismo, né, da seriedade no trabalho. E um outro detalhezinho aqui que ele comentou, e aí depois eu passo a bola aí para vocês. O Jairo dos Santos disse assim: os códigos de conduta são normais nos grandes clubes do mundo, mas aqui os jogadores preferiram fazer piada.
A verdade é que as pessoas não querem que a coisa seja séria no Flamengo. Passa a bola aí pra vocês. Não, mas é aquilo que a gente conversou. É isso aí, falta pulso. Por isso que a coisa não é séria. Gente, se o Assis... Por que cobrar do Assis seriedade, que respeite o clube, se a diretor, os cartolas do respeito? Sabe? É consequência, entendeu? O cara não vai respeitar se os caras não se respeitam, não respeitam o clube, se a torcida não está respeitando, sabe? Por aí vai. Então como é que o cara de fora vai respeitar? Então, é isso aí, é consequência, é isso aí. Agora, engraçado, se a cartilha saiu e os outros achou que não deveria sair, pô, ela não passou por nenhuma aprovação, ela não passou por nenhum conselho. Será que isso não precisa não? Hã? Isso não precisa de conselho, não precisa do conselho para aprovar isso não. Para ele soltar uma cartilha? Não. Eu acho que a presidente deve liberar isso. Não, é do futebol. Na verdade, o Jário ele fez a cartilha por conta própria. Ele mostrou a cartilha para presidente, que não viu nada demais. Mostrou a cartilha para o Joel, que parece que riu da cara dele, mas liberou para ele fazer o que ele quiser. Mostrou para o Coutinho também liberou, não achou nada demais. E aí os jogadores fizeram aviãozinhos, barquinhos de papel e caralho a quatro. É isso que eu tô achando engraçado. Vamos aí andar com nossos corneteiros aí, que tá próximo ao final. Já falamos aí, e tem notícia ruim aí, que a galera que não conseguiu assistir. Flamengo aí deu mole no basquete, estamos fora da NBB. Perdemos aí por quanto hoje, Renato? Quase 20 pontos, né? A gente perdeu por 106-90. 106-90. Veja aí, então. Isso não sei porque eu era fã do Chupeta, cara. Vou botar um argentino aí pra treinar o Flamengo, não gostei. Mas o Chupeta tinha muito problema de relacionamento com os jogadores. Mas ganhava, né? Mas ganhava. Nem tanto, né? Nem tanto. Mas o... Fala aí, Rocco. O time do Flamengo, do basquete do Flamengo, até pouco tempo atrás, e eu ainda vou sustentar isso, foi um time de guerreiros, até pouco tempo aqui a gente falando, entendeu? E se ele foi desclassificado ou não, pelo menos até o jogo de hoje, eu achava o time do basquete do Flamengo de parabéns. Tá, beleza. Vamos aqui, eu esqueci de falar também das contratações do Flamengo aí para essa semana. Eu gostaria de opinião de cada um brevemente aí pra gente fechar o programa. Sobre o Thiago Medeiros, Renato Lalas Cross. Foi apresentado aí, zagueirão vindo aí. Dá a planta aí, velho, rapidinho. Cara, um zagueiro que veio do Barueira, um zagueiro jovem, que tem velocidade. Eu acho que por esse lado, por ele ser um zagueiro de velocidade, eu acho que ele pode fazer uma boa dupla inicialmente com Gonzalez. Mas é uma interrogação, né? Como veio de um time pequeno e tal, é uma interrogação. Mas é aquela história que eu já comentei. O Flamengo não tem dinheiro, né? E o Flamengo tem que garimpar mesmo. Tem que garimpar, tem que até achar alguém, né? Até achar alguém interessante. Foi até assim que o Flamengo... E nisso pode... Quem sabe o Thiago Medeiros não seja aí uma revelação do campeonato, né? Vamos ver. Gamarra da vida. E pra você, Rocco, Thiago Medeiros? Bom, ele foi eleito aí o segundo melhor do Carioca, né? Junto com do vice aí. O que o Renato falou é verdade. Quem sabe ele não vai ser um Gamarra, um Anda Vida. Vamos torcer, né? Wildes? Bom, eu confesso que eu não tenho nenhuma opinião formada. Ele é de um time carioca, se eu não me engano, né? É um ex-jogador do time carioca. Então, isso. Então, como aqui eu não tenho muito acesso ao Campeonato Carioca, enfim, eu não posso falar muito, mas espero muito que ele entre nesse time para somar, porque com essa zaga, com esse meio de campo, com esse time no geral que nós estamos, está complicado. Então eu espero que ele tenha muita sorte e aguente a pressão. Foi
Foi como eu vi aí, né? Tem que aguentar pressão, né, compadre? Porque aqui é Flamengo, né? Fazer igual o outro lá que ficou falando mal da torcida, ficou falando mal do clube. Tem que aguentar pressão, meu irmão. Arrebentou o joelho, só joga o ano que vem. É praga da nação. Marcos Felipe Leal. É pior que o Wellington não é, né? Então vamos vai ser o que vier é lucro. Tá certo. E o Flamengo tá pensando em contratar aí o Hernani. Foi, acho que, se não me engano, foi indicação aí do Jário dos Santos, juntamente com o Zinho, Renato Lalas Cross. Eu, particularmente, não acompanho o Campeonato Paulista, mas ouvi falar desse jogador aí, cara. Parece que o Hernani e o Ramon são indicações do Jário dos Santos, especificamente do Jário dos Santos. Ele que indicou esses dois jogadores, o Ramon, o lateral do Corinthians, que tá pra vir. Mas o Hernani foi artilheiro lá no Mojimirim. Quer dizer, ele foi o vice-artilheiro, né, do Paulista. E é aquela história, a mesma linha do Thiago Medeiros. Teve um destaque nessa temporada inicialmente, e é um jogador barato que está vindo para ver se dá certo. É uma aposta, é uma interrogação. Cabe a gente torcer por isso, mas também dá apoio aí, porque é o seguinte, cara, como eu falei, repito, o Flamengo não tem dinheiro para contratar e tá garimpando. Tem muita gente criticando essas contratações aí, né, sem peso, mas a gente tem que saber que o clube tá garimpando, e cabe a gente também dar um voto de confiança no trabalho do Coutinho, do Zinho e do Jara aí, né, que saiu, mas que são as pessoas que estão à frente ali do futebol do Flamengo. Tá certo. Rocco e Marcos Felipe, vocês estão de São Paulo aí, vocês devem ter mais notícias aí sobre esse Hernani, velho. O Hernani é um bom jogador, cara. Eu acompanhei os jogos dele, eu não acho ele um mau jogador, não. Entendeu? É o que eu falo. Cara, o David também, ele foi um ótimo jogador num tempo atrás. Deu errado e de um tempo do mês passado, ele tava jogando bem pra caramba, o David. A gente não se lembra também do Obina, que nego fazia a maior piada com o Obina, mas no final o Obina tava fazendo gol todo jogo. Foi pro Atlético, virou lenda do Atlético Mineiro. É verdade. Marcos Felipe Leal, fala aí sobre o Hernanes aí. Eu não conheço, vou ser sincero, eu pouco acompanho o futebol paulista, eu não vi nenhum jogo do Mojimirim. Mas é complicado você apostar um jogador com 22, 26 anos e que foi só artilheiro agora, né? O que ele fez antes? Para poder que o credencie para vir pro Flamengo. Pode dar certo? Pode, mas é complicado, né? Ele não tem muito currículo para jogar aqui. Quando você tem um jogador de 20 anos como é o Thiago, tudo bem, é um jogador novo, de repente se destacou no Campeonato Carioca. Legal, pode tentar. Agora, tentar com 26, não sei. Eu acho melhor tentar, de repente, insistir com o Diego Maurício da vida. Tentar estar ali no eixo, eu acho que ele pode dar mais retorno. Tá certo. O Wildes, Jael, Cruel, Vanderlei, foram tantos jogadores que o Flamengo contratou aí pro ataque que nunca deram certo, não tiveram oportunidade de jogar. Hernani pode ser mais um da vida aí, cara, só para compor elenco, para encher linguiça? Ou é melhor deixar só o Drogbinha lá na reserva? Foi o que o Renato disse. A gente tem que, já que ele veio, a gente tem que torcer a favor. O problema do Flamengo é isso aí, cara. Não paga muito por um cara e sobra pouquinho dinheiro para os outros. É a mesma coisa que você escalar o seu time no Cartola, é a mesma coisa, sem cartoleta. Você escolhe. Mas cara, você escolhe um cara de 28 conto, de 20, aí no final, no meio de campo, você tem que botar a cara de 3, de 2. Mas é meio por aí, cara. É exatamente isso que acontece no Flamengo. O cara tá falando mal do. Mas é verdade. Tá pedindo pro ele aumentar as cartoletas. Mas é verdade. Tem não sei quem. Custa muita grana. Então o que o Flamengo tem que fazer? Buscar alternativas baratas, destaque do Mojimirim, destaque do Madureira, destaque não sei de quê. E a torcida fica meio que pedindo um medalhão, mas de repente, vai que dá certo. É como dizer aquele carinha, vai que cola. É verdade. Renato Lamas Cross, pra gente meter o pé, considerações finais aí. Queria agradecer aí a todos na mesa pelo papo, pelo programa, show de bola. A galera que acompanhou com a gente,
também, e a galera que vai acompanhar depois na gravação. E só falando rapidinho do Fla Basquete, que a gente foi eliminado agora da NBB, né? Acabou a temporada pra gente. A gente perdeu mais uma vez pro São José por causa da nossa defesa. A gente não marcou os principais jogadores do campeonato, é verdade, mas a gente deu mole, a gente não marcou o Murilo, não marcou o Fúvio, e acabou levando 106 ali na bagagem. Complicado demais. O Caio Torres, nosso pivô, que deveria marcar o Murilo, estava machucado, jogou no sacrifício. E resultado, o Murilo marcou 32 pontos, pegou todos os rebotes e acabou com a chance do Flamengo de ir para a final. É isso, vamos lá, e a temporada e que vem a próxima temporada, né? Boa noite a todos e fiquem com Deus. Vamos lá, vamos que vamos. Valeu, Renato Wallace Cross. Ruco, comentários finais. Gente, mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo aí, pessoal do chat aí que estava junto comigo aí, que mandou um abraço aí para você, tá? O pessoal tá mandando aqui um valeu HL. Vamos torcer aí, tomara que o Flamengo comece a melhorar. Torcer também porque a gente também não falou, o Flamengo botou para profissional uns garotos aí também que é do Sub-20. Então vamos deixar tudo, vamos rezar pro Papai do Céu, São Judas Tadeu, para ver se melhora nesses 10 dias que o Jairo falou. Um abraço também pro Renato, pro Wildes, pro Marcos e para você, Hélio. Também, valeu, obrigado. Boa semana para vocês. Valeu. Wildes, comentários finais aí, meu parceiro. Não vou ser diferente, mandar um abraço para toda a nação. Se realmente a Sandra estiver ouvindo aí, um grande beijo. Sou fã porque ela é muito flamenguista. Já fui essa hora não tá ouvindo mais não, a gente fala pra cacete, já foi mas quem sabe, de repentemente tá ouvindo aí, então um grande beijo. E aí para outras pessoas aí que estão ouvindo a gente, para toda a galera que não é diferente, um grande abraço, um grande beijo. E espero fervorosamente que a diretoria, a Patrícia, seja quem for, São José Tadeu dessa aí e joga um dilúvio, não sei o que vai acontecer, mas que tome uma providência. Porque do jeito que tá, não tem condição de chegar, não vai ser rebaixado, que isso aí eu concordo com o Renato, mas de brigar pro título, o que a gente pode esperar para esse time, do jeito que tá hoje, é um sul-americano, mais do que isso, nada mais. Um grande abraço, Hélio, e espero estar nas próximas aí. Hélio, outra coisa, sinto falta daquela vinhetinha sacana, hein? Vê se na próxima aí. O próximo Corneteiros. Exatamente. Aí deixava o clima mais alegre e tal. É isso aí, grande abraço, rapaziada. Valeu, um abração, Wildes, Marcos, Felipe Leal. Comentários finais aí, parceiro. Galera, obrigado pela participação. Eu vi que o pessoal reclamou um pouco quando a gente citou o Corinthians, mas o Corinthians realmente não era nada. Até 1990, de 1990 para cá, por falha do Flamengo, o Flamengo está se apequenando, eles ganharam 5 títulos nacionais. O São Paulo ganhou 3 ou 4. O Palmeiras ganhou 2. Os outros estão ganhando e a gente não. A gente está regredindo, a gente está comemorando o título carioca. Então, gente, mais do que nunca, a gente tem que se unir para tentar mudar isso. Sabe? É só a torcida que é capaz de fazer. Vamos parar de só depender da diretoria que eles façam alguma coisa. Se nós não cobrarmos, se não nos unirmos, se não formos aos estádios, motivarmos esse time, a coisa não vai. Vamos nos unir, galera. Só assim que o Flamengo vai. Um abraço, boa noite. Valeu, Marcos. Felipe Leal falou tudo. É isso aí, rapaziada. Antes de sair fora, eu gostaria de pedir a vocês aí, galera. Pedir não, comunicar a vocês aí, a galera que quer ganhar um manto, concorrer a ganhar um manto sagrado aí, uma camisa da Embaixada Fla GV de Governador Valadares. Se inscreva aí na Liga da Nação, no Cartola FC. Primeiro turno aí, o vencedor do primeiro turno vai levar a camisa da Embaixada e o campeão geral vai levar um manto sagrado zerinho, 0 bala. Pode escolher se é 1, 2 ou 3, camisa de goleiro, você que escolhe, certo? Primeiro tem que se cadastrar no nosso site e aguardar o e-mail aí para convocação para a Liga, beleza? Rapaziada, teremos aí, o Flamengo só joga agora dia 6 de junho. O Flamengo joga agora quinta-feira, Vasco contra o time lá do Piauí, tem um amistoso. Tem um amistoso, bem lembrado, tem um amistoso aí. Vamos ver se a gente consegue aí o
o vídeo para poder transmitir. Fora isso, a gente vai ficar assim, o Campeonato Brasileiro para durante 10 dias aí por conta aí da seleção brasileira. E a gente vai fazer pequenos ajustes aqui na Rádio da Nação. Em breve aí estaremos com novidades aí, livecast aí pra rapaziada. Vocês aí que nunca viram a cara do HL, do Lalas, do Roco. Em breve vocês verão nossas faces na casa de vocês, beleza? Ninguém mais vai assistir, só homem feio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu vou. Não, calma aí. Não, tem que trazer uma calcinha, né? A gente tá estudando trazer uma calcinha aí, né? Pra abrilhantar. Beleza, rapaziada? Eu vou botar uma máscara. Ô, Renato, cadê aquela máscara do Trollface? Tá aqui, vou usar ela também, fazer o quê? Pra melhorar um pouquinho minha aparência. Tá certo. Então, vamos que vamos, nação. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras. Uma excelente semana. E